Fala galera, eu sou o Jefão, começando mais um Colmeia Cast. E hoje, ao meu lado... Estou aqui, vocês já me conhecem, eu sou o Renian. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, já foi nosso deputado, Fábio Souza, está aqui presente hoje. Seja muito bem-vindo, Fábio. Prazer estar com vocês aqui, Renian, Jefferson e com o pessoal do Colmeia Cast. Exatamente, coisa boa. Antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, quero agradecer a Ecomando, através deles aqui, que nós estamos aqui hoje fazendo esse bate-papo bacana aqui com o Fábio, Flow Alimentação Saudável e Lenovo. Quer o novo? Vai de novo? Como é que é? Vamos de novo? Vai de Lenovo, né? Então vamos lá. É isso aí. E aí, Fábio? Tudo certo? Tudo na paz? Graças a Deus, tudo certo, tudo bem, Coisa tudo boa, da forma que deve ser. Coisa tudo boa. como deve ser. Correndo atrás, né? Não pode A gente tem que correr atrás não do prejuízo, né? Correr atrás para dar certo, né? Correr atrás pra Prejuízo melhorar. faz parte, mas correr atrás para dar certo. Eu tava... Quando a gente falou, vamos trocar uma ideia com o Fábio e tal, eu falei, cara, quem é o Fábio, né? Antes, sem pesquisar nada. Aí eu fui lembrar, porque a gente tem praticamente a mesma idade, né? E aí você fala, cara... Mas você parece bem mais novo que eu. Não, mas... Mas é que eu sou acabado. É por causa da luz, mas ele trabalhou bastante na estrada de chão, tomou muito sol, né? Protetor de Tem 39 anos. Eu tenho 37. Então, eu sabia que você era mais novo. Mas estamos bem... E querendo ou não, a gente acompanha, né, a trajetória, né, principalmente seu crescimento espiritual, né, o fundamento lá da igreja, junto com o seu pai, e a questão dos jovens, que eu já fui ao grupo de jovens, já é bem bacana, né? E é legal a gente ver os caras crescendo, e logo você entrou para política e tudo mais, e eu fico muito feliz de te receber aqui hoje, cara. Legal, a honra é minha, a alegria é minha estar com vocês aqui, participar um programa tão bacana, né? E, enfim, desse formato da gente poder bate-papo, eu acho muito legal. Sem pressão, tranquilo, né? Tranquilão. Falando numa boa, né? Tá bom. Política é algo que traz um pouco de pressão, né, Fábio? Mas faz parte, né? Querendo ou não, a vida nossa gira em torno de política. Você gostando ou não, querendo ou não,
participando ou não, com raiva do político que aparece na TV ou não, a vida nossa, do brasileiro, do ser humano, no modo geral, ela é influenciada pela política. Uma decisão econômica que se toma, uma decisão que um governante toma, um voto que é feito na Câmara dos Deputados ou do Senado, vai interferir na vida da gente. Então, querendo ou não, a política, lógico, é pressão e às vezes é pancada, mas faz parte da vida, né? É uma certeza da vida que não tem como a gente fugir. Né? Não tem como a gente fugir. Né? Então, entender, querer, aprender, buscar, participar, eu acho que todo mundo deveria. Sem dúvidas. Você já foi nosso deputado estadual, deputado federal também, né? Esse ano a gente está aí com o ano de eleição, né? Nós temos aí a política, acredito que vai vir forte aí, né? A gente espera grandes mudanças. E a gente queria saber um pouco de você, assim, qual é a sua expectativa? Vem uma nova candidatura aí? Qual é a sua perspectiva? O que você tem para falar para a gente desse ano de 2022? Olha, eu já tenho, por mais que eu seja não tão... Sou jovem, mas não tão jovem assim, mas também não estou longe de ser velho. Que isso, graças tá a na Deus, flor da idade. Exatamente. Não cheguei nem na virada ainda. Não, tá tranquilo ainda. Mas eu já tenho uma trajetória. Eu fui vereador em Goiânia. Em 2004 eu fui vereador mais votado. Depois eu fui 2 vezes deputado estadual. E como deputado estadual eu ocupei todos os cargos que você imaginar na Assembleia de importância. Fui presidente da Comissão de Justiça, presidente da Comissão Mista. São as 2 comissões importantes da Casa. Eu fui líder do governo, eu fui vice-presidente, eu cheguei a ser presidente da Assembleia de fato. Eu sou o mais novo goiano a assumir a presidência da Assembleia até hoje. Para você ter uma ideia, o recorde antes era de um cara chamado Iris Rezende. E eu bati esse recorde dele. E aí, depois de eu ter ficado na Assembleia há 8 anos, eu me candidatei em 2014 a deputado federal, fui deputado federal durante aquele ano conturbado, aquele mandato conturbado que foi de 15 a 18. Né, que você teve lá impeachment, processo de impeachment contra a Dilma, que foi uma guerra terrível, o Congresso todo. Você teve cassação do Eduardo Cunha, né, que era o deputado mais poderoso, talvez o da história, que já passou no Congresso. Você teve 2 processos contra o Temer que nós tivemos que votar, fora as 10 medidas de combate à corrupção, a discussão toda em torno da Lava Jato. Lá estava tendo a CPI da Petrobras, na época eu estava lá. Enfim, um bocado de coisa acontecendo. Foi bem conturbado esses 4 anos lá, né? Então, assim, isso me traz uma experiência. Quando eu fui candidato à reeleição em 18, se você pegar lá os votos, você vai ver que eu estou entre os 17 mais votados. São 17 eleitos, estou entre os 17 mais votados. Para você ter uma ideia, tem 3 deputados federais hoje com mandato que tiveram menos votos que eu. Um teve menos da metade dos meus votos. Mas como a regra é essa, a regra do Brasil é essa, gostando ou não, eu não gosto dela, acho ela injusta, mas é essa a regra, então eu fiquei de fora e esses 3 são deputados federais. Então não me faltou voto, faltou coeficiente eleitoral, né? Faltou a regrinha lá, né, do partido, né? Então eu brinco, né? Eu tive voto, mas eu não tive partido, né? Então eu fiquei esses 4 anos, voltei a ser integralmente jornalista. Eu não tenho formação em jornalismo, eu sou formado em História, em Gestão Pública e também sou formado em Teologia, até pela função pastoral que eu exerço. Mas eu sempre trabalhei com rádio e televisão. Estou na televisão desde 2005. Né? Em rádio, eu comecei a fazer programa de rádio, eu tinha 14 anos de idade, para vocês terem uma ideia. Essa voz maravilhosa minha de radialista que vocês estão ouvindo, enfim. Está explicado. Pois é. E aí vendo tudo, com essa experiência toda que a gente vai amadurecendo com o tempo, né? A melhor experiência da minha vida, né? Eu sou casado há 16 anos, tenho 2 filhos maravilhosos, estou numa fase bacana agora, que é ser pai de adolescente. Né? Eu tenho a minha parte, mas é bacana, eu acho super bacana. Até porque eu tenho um filho muito bacana, mas eu acho super bacana essa fase de ser pai de adolescente, estou curtindo muito. Qual que é a idade dele? Ele tem 13, vai fazer 14. O nome dele? É Estevão. E a minha caçulinha de 9, vai fazer 9, tem 8, que é a Amanda, né? Amanda. Então, assim, eu estou numa fase legal, mas você pega toda essa experiência e você fala assim, poxa, eu acho que eu posso ainda ajudar o Brasil em alguma coisa. E eu acho que foram anos tão malucos esses últimos 4 anos, sobretudo dos 2 anos para cá de pandemia. E aí a gente via muita gente errando mesmo, assim, não sabendo nem formatar uma frase para falar, para defender a sua posição. O cara tem a posição, tá, mas qual é a sua posição? Ele não consegue nem formatar uma frase, ele não sabe nem explicar, ele não sabe nem questionar.
E aí eu falei, poxa, eu posso contribuir ainda, né? Vou deixar na mão desses caras, pelo amor de Deus, então deixa eu participar dessa transformação que o Brasil precisa e quer. Então é bem provável, eu sou hoje, né, que a gente chama de pré-candidato, né? Sim. É bem provável que eu venha disputar assim, a eleição pensando nisso. Poxa, agora eu já tenho experiência, eu comecei cedo, claro, né? Cheguei, tive que aprender em trancos e barrancos, né? Agora que eu sei, agora que eu tenho experiência, eu acho que eu posso oferecer muito mais à sociedade com a experiência, já um pouquinho com uma idade, né, que dá para servir as pessoas. Então, eu penso nisso, eu penso em ajudar mais. Eu acho que o Brasil precisa de gente, não digo igual eu, mas com o mesmo coração, mesmo sentimento. Disposta, não, né? disposta a servir, disponível a servir, né? Mas que tenha também essa experiência, né, Fábio? Porque também a gente não pode acreditar também nos aventureiros, né? Eu acho que tudo que você falou aí da sua trajetória cai bem quando a gente vai avaliar o perfil de um candidato, né? Você veja que em 2000, você tocou num assunto bem interessante. Em 2018, o Brasil elegeu muito aventureiro. Sim. Talvez porque estava cansado, a mesma coisa, aquela mesma história. Né? Que queria mudar. Então, por exemplo, você tem um deputado federal em Brasília que ganhou as eleições nos Estados Unidos. Ele nem veio para fazer campanha aqui, lá do Distrito Federal, que até virou notícia agora esse negócio das vacinas e tal. Você tem deputado federal que nunca tem político que nunca foi nada, só que ele tinha lá, ele ia pro YouTube gravar um vídeo, né, e metia a lei e tal, e entrou na onda do Bolsonaro, e entrou na onda disso, daquilo outro, e ganhou as eleições. Talvez algumas pessoas perceberam que eles não estavam preparados para isso. Porque, querendo ou não, gente, às vezes, eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. Às vezes eu fico olhando a câmera assim, aí tá lá uma votação acontecendo, uma discussão, os caras estão gravando vídeo. Tem um papo. Não, levantando o celular, assim, e a votação comendo, aí os caras, E eu sei o que eles estão fazendo atrás de like, de engajamento, etc e tal, mas eles não estão lá para isso. Eles estão lá para ver o que está sendo votado, qual é o projeto que está sendo discutido, fazer uma emenda ou não, rejeitar ou não, enfim. É para isso que eles estão lá, né? Então eu acho que talvez o brasileiro vai repensar um pouquinho, penso eu, né? E unir a quem tem força de vontade, que é bacana, né? É aquele negócio, né? O que é bom na sociedade? É a força do jovem, a experiência do mais velho, né? Sim. Você junta os dois, aí você tem a coisa bacana da sociedade. Então talvez, quem sabe, esse ano não vai se escolher pessoas assim, né? Que tem a força, a determinação da juventude de querer mudança, de trabalhar, de ir para frente, né? E para a luta, mas que tenha também a experiência, a temperança, a saber como se portar. Né? Com certeza. E assim, ó, tá, a gente está falando de experiência, passou todos, são 18 anos, né, que você está na política. Uhum. Mas quando você começou, você tinha uma base muito sólida, que era a sua base cristã, né? Uhum. A questão das conquistas que você teve ali, isso aí te ajudou muito, né? Isso aí faz toda a diferença. Quando eu fui candidato a vereador, eu era pastor de jovem, era um jovem pastor de jovens, né? Então eu era um evangélico militante, vamos dizer assim. Né? Eu não era um frequentador de igreja, eu realmente participava das coisas. A gente tinha um trabalho muito bacana com jovens. Tanto na área social, de ajudar as pessoas, poxa, quantas pessoas nós ajudamos a sair de vícios, dando exemplo. Vício pesado, né, que estava dominando a vida da pessoa, estava comendo a vida da pessoa. Quanta gente a gente ajudou socialmente falando, que não tinha nenhuma perspectiva de vida, e estudou, e correu atrás, hoje é advogado, hoje é médico, a gente tem uma lista de pessoas assim. Então, assim, você tinha esse trabalho. Eu falo, poxa, vamos, Fábio, que você topa ser candidato a vereador aí? Eu confesso para vocês aqui, até que no início, eu falava, não, gente, deixa eu ser pastor, eu sei ser pastor e tal. E não, mas vamos ser vereador, que você tem condição de ajudar mais gente. E me convenceram nessa expressão, você tem condição de ajudar mais gente. E aí eu candidatei a vereador. Eu achava que eu ia ganhar. Estou sendo sincero, eu trabalhei para ganhar a eleição. Eu achava que eu ia ganhar. Eu não achava que eu seria o mais votado, como eu fui. Esse na sua primeira candidatura. Como vereador. Certo. Eu achava que eu ia ganhar as eleições, porque a gente fez um bom trabalho. Eu tinha uma turma de jovens comigo, que estava disposta a pedir voto, a trabalhar, era tudo voluntário. E quanto mais voluntário envolvido na sua campanha, eu acho que mais eficaz ela é. É orgânica, mais verdadeira. Né? Você tem dinheiro e contrata a gente, não é verdadeiro isso.
Não é verdadeiro. Você foi o mais votado, né? Tanto é que eu fui mais votado. Para falar que eu não tinha ninguém, tinha 2 pessoas na minha equipe. Era eu e mais 2 pessoas na equipe. Que carro que você tinha? Eu tinha um Corsinha 1.0. Né? Daqueles assim que se subisse com uma rampa, tivesse, e geralmente o carro estava cheio, campanha, o povo tinha que descer. Tinha que descer, porque senão o carro voltava para trás. Então, assim, quanto mais voluntários você tem, é mais orgânico, como você falou, e mais verdadeiro. E eu acho que isso fez a gente chegar a ser o mais votado. Na hora que a gente... Pô, eu acreditava que eu ia ganhar, tô sendo sincero. Mas quando eu vi o mais votado, foi um susto, até a gente assustou. Porque a gente não esperava aquilo lá. A gente não esperava aquilo lá. Mas foi por isso, eu acho que foi um trabalho mais voluntário e tal. Então, assim, mas com toda certeza, pegando o que você perguntou, com toda certeza a base cristã foi fundamental. Em todas as áreas, inclusive em questões de ética, de integridade, em questões de servir ao próximo. Se você for pegar o ensinamento de Jesus na literatura exata, você vai ver que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o básico do ensinamento de Jesus. O que é amar o próximo como a ti mesmo? Eu vou traduzir de um jeito que eu entendo melhor. Se eu tenho que comer dentro de casa, eu estou me amando. Então quem é o meu próximo precisa ter o que comer também. Se eu tenho que vestir, meu próximo também tem que ter. Se eu tenho condição de dar aos meus filhos estudo, se meus filhos têm um estudo, meu próximo também tem que ter. Né? É uma tradução literal, mas é uma realidade, é isso mesmo. Amar a mim. O que é me amar? É eu cuidar de mim. Então, se eu tenho condição de cuidar de mim, o meu próximo também tem que ter condição. Isso é o básico do ensinamento cristão. Eu até falo assim, às vezes a pessoa não acredita, é o direito dela, não ser religiosa como eu, não acreditar em Deus, não acreditar no que eu acredito, ou tem outra crença religiosa diferente da minha, eu falo assim, olha, mas o princípio cristão é ótimo para o serviço público. Com certeza. Mesmo que você não acredite, o princípio do cristianismo é ótimo para você levar para o serviço público. Né? Você amar a Deus, você tem alguma coisa em cima de você que fala assim, isso aqui é meu limite ético. Você precisa ter um limite ético na tua vida. Tem algo acima de você. Tem algo acima de você e que te dá limite ético, né, de ação, de reação e etc. E cuidar do outro. Né? É assim que constrói uma sociedade. Então, com toda certeza, afirmo e concordo com você plenamente, essa base cristã fez toda a diferença para mim. É uma base forte, né? E você veio exatamente acompanhando o seu pai, quando ele fundou tudo, foi construindo, foi fazendo. Então, de fato, a época do Corsa, vocês começaram muitos. Quando foi a questão da igreja? A igreja, deixa eu ver, meu pai é pastor, deixa eu fazer a soma aqui na minha cabeça. Meu pai é pastor há 50 anos, não dá tudo isso ainda não, 40 e tantos anos. E como é que ele começou, o ministério dele começou a ficar conhecido, né? Ele era um pastor normal, e aí ele abriu ainda solteiro, não tinha nem casado ainda com minha mãe, ele abriu ele trabalhava no antigo COOG aqui em Goiânia, que era a FEBEM daqui de Goiânia. E ele viu que tinha alguns meninos lá que saíam de lá, acabava a pena deles, não tinha para onde ir. E não se recuperavam também, porque era uma prisão. Não é igual a FEBEM, é uma prisão, não recupera. Então ele pede, naquela época hoje tem muito mais burocracia do que isso, mas naquela época ele pediu para o juiz da infância para levar um desses para morar com ele. Então ele aluga uma casa no setor universitário e leva uns meninos para morar com menino de rua, alguns até barra pesada. E aí começou o ministério dele ficar conhecido assim, que ele levava os meninos para morar com ele. Foi assim que meu pai começou 40 e poucos anos atrás. Em alguma igreja, né? Então ele era pastor de alguma igreja. Primeiro ele era ligado a um movimento chamado MPC, que era Mocidade para Cristo, que era ligado a presbiteriano. Depois, com um grupo desse MPC, eles fundaram a Comunidade Evangélica, chamava Comunidade Evangélica de Goiânia, né? E aí e tinha essa ligação, de fato, ministerial. Mas ele começou o ministério de ficar conhecido assim. E aí depois ele apaixonou por minha mãe, eles se casaram e tal. Eu não sei quem que era mais doido, se foi minha mãe para morar com esses meninos, ou se foi o pai dela, meu avô, para deixar. Eu não sei. Porque não era meninos assim. Como é que eu posso explicar? Era os fiozinhos de ouro, né? Exatamente. Não era qualquer menino. Vou contar uma história para vocês. A minha mãe, grávida de mim, de 8 meses,
ela tomou uma faca da mão de um desses meninos, que ele estava noiado, e ela teve que tomar. Não, poxa, então assim, é só essas histórias. Então ele começa o ministério desse. Eu tinha 28 irmãos e uma irmã. A minha irmã mais velha já era viva, e 28 irmãos. Eu nasci tinha 28 meninos morando na minha casa quando eu nasci. Cara. Então assim que começou o ministério. Até hoje esse trabalho existe, ele chama Casa Juvenil Vida Nova, ele funciona lá perto do aeroporto, e já uma estimativa aí que já se passaram lá mais de 5 mil crianças, né? Mais de 5 mil, e hoje sim, você tem história de gente formado em Direito na USP. Meu pai tem lá o convite que ele recebeu, ele guarda como se fosse uma riqueza para ele. Troféu, né? Um troféu. Tem um que, é engraçado, foi para os Estados Unidos, casou com um agente da FBI. É engraçado isso. Né? Tá lá. Então tem essas histórias. Tem 2 que formaram em medicina. Então, são os troféus que ele vai guardando. E tem gente que não chegou a estudar nem nada, mas constituiu família. Só Deus. Olha, esses dias para trás, um me parou na rua, que trabalha. Esses dias para trás, não, já faz um tempinho. Ele trabalha lá com Murg. Me parou na rua, manda um beijo pra tia Rúbia, manda um beijo pro pastor César e tal. Era o jeito que ele chamava os dois, né? Minha mãe chama Rúbia. E aí, quando começa assim, eu já sei que era da Casa Juvenil Vida Nova. E aí depois, quando eu contei pra minha mãe, ela ficou tão orgulhosa. Poxa, então quer dizer que ele passou num concurso público. Se ele trabalha com o Murg, ele passou num concurso público. Então assim, são essas histórias. Foi daí que começou o ministério dele. Em 94, meu menino de tudo. Aí teve uma decisão em comum, e da comunidade evangélica surgiu 3 novas igrejas. As 2 mais famosas é a Sara Nossa Terra e o Ministério da Comunidade Cristã, que se tornou Fonte da Vida depois que a igreja começou a fazer parte. Então a Fonte da Vida existe desde 94 para cá, né? Que é a história dela. Então eu era menino de tudo, 94, menino de tudo, tinha 12, 13 anos de idade. E aí eu fui ser pastor, mas eu fui ser pastor muito novo, fui ser pastor com 18 anos. Né? Só que assim, estou contando tudo isso, mas do lado da minha mãe, por exemplo, eu sou a 4ª geração de pastor. Nossa. Meu bisavô era pastor batista, meu avô é pastor batista, até hoje, meu avô, quase 90 anos, pastor batista. E aí minha mãe pastora e eu sou a 4ª geração. Então eu sou a 2ª do lado do meu pai e a 4ª do lado da minha mãe. Então assim, não é... uma linhagem. Ministerialmente não é de chocadeira, não. Tem talvez por essa coincidência até que os 2 se encontraram, né? É muito provável, porque na verdade, na época, década de 70, igreja para jovem, ainda mais evangélica, quase não tinha. Né? Não tinha bateria dentro da igreja. Não tinha guitarra, então, meu amigo. Era só e olha lá, né? Dependendo do índice, se fosse mais animadinho, não podia. Então começou a MPC surgiu, né? A MPC, na verdade, surgiu na década de 40 nos Estados Unidos, até o Billy Graham, que é considerado do século passado a maior autoridade evangélica que tinha, que era da MPC. Mas no Brasil chegou na década de 70. E tinha coisa de jovem, tinha bateria, tinha guitarra. Então, meu pai começou lá, se converteu lá e estava lá, e minha mãe era batista, não aguentava mais a harpa cantada, aquele negócio, poxa, eu tô indo no culto da MPC dos jovens, aí eles se encontraram lá. Foi aí que surgiu a história deles. Tá vendo? Legal, hein? E hoje, como que funciona essa, vamos dizer assim, essa captação desses meninos que precisam dessa reabilitação, dessa oportunidade, né? Na época você falou da FEBEM, hoje não existe mais, né? Então como que eles fazem? Como que eles conseguem trazer essas crianças, né, esses meninos para continuar o projeto? Hoje o sistema é mais burocrático que era naquela época, né? Naquela época, a gente tá falando que é FEBEM em São Paulo, que era COOG, que chamava, né? Mas era FEBEM, literalmente, mesma coisa, só os nomes que eram diferentes. Mas lá naquela época não tinha muita burocracia, era o juiz autorizava e acabou. Hoje tem muito mais burocracia. Então hoje o trabalho da Casa Juvenil funciona o seguinte, uma recomendação, se está certo ou não vou nem entrar nisso, mas é uma recomendação do próprio juizado e da legislação hoje, que a criança fique com a família dela. Que ela fique com a família dela. Então, fazem tudo para ficar com a família dela. Mas, geralmente, são famílias que não têm tanta condição de criar a criança. Então, o que a Casa Juvenil faz? Ela literalmente cria a criança, mas a criança dorme com a sua família. Então, ela vai de manhã para lá, ou se ela estuda de manhã, a Casa Juvenil leva ela na escola. Se ela estuda à tarde, leva ela na escola. Hoje, se eu não me engano, lá tem uma capacidade hoje para 70 e poucas crianças, 77, 78, foge aqui, que estão simultaneamente lá.
Essas passam o dia todo e tem mais um grupo de pessoas, de crianças que passam meio período, dá 100 e tantas crianças hoje, que são atendidas lá. Então eles passam de manhã, eles vão para a escola, aí à tarde eles voltam para lá, tem aula de judô, tem aula karatê, tem aula de informática, tem aula de inglês, e aí tem também a tia que ajuda a fazer a tarefa da escola. Né? Então, literalmente, dá uma criação para eles. E aí eles comem lá, né? Geralmente, eles chegam tomando café da manhã, almoçam e vão para casa jantados. Eles literalmente passam o dia lá. Porque a regra mudou, a burocracia mudou. Naquela época, não. Naquela época, ia para dentro da casa e criava, cuidava, e vivia literalmente, 100%. Hoje, não. Hoje tem uma série de regras, não vou entrar se é certo ou errado ou não, mas é uma série de regras, mudou, a burocracia mudou. Mas o que é legal é saber que tanta gente passou por lá que poderia ter um fim diferente, vamos dizer assim, que graças a Deus, né, se encaminhou na vida, tá bem hoje, né, constituíram família, estão trabalhando, né, não tiveram um fim trágico. Eu acho que isso é o mais bonito da história. Sem dúvida. E hoje, na política, pegando um pouco do que você falou aí, dessa questão de amar o próximo, né, como a si próprio, você acredita que ainda dá para fazer uma política para todos e não só para núcleos? Por exemplo, hoje a gente vê que é muito dividido, né? O cara que ele faz a política ali mais para os militares, o outro que faz mais ali para os jovens estudantes. Então, assim, não dá para fazer para todo mundo, né? Todo mundo sai ganhando, a gente tem uma qualidade de vida maior, tendo mais acesso à saúde, tendo condições de ter acesso a empregos que, de fato, nos dê qualificação, nos dê oportunidade de, às vezes, até ingressar no mercado de trabalho novamente. Não dá para a gente tentar mudar essa política que está aí, que só governa para núcleos? Olha, essa é a minha opinião, né? Não, eu entendi o que você falou e até concordo em parte. Eu vou só... Quando você vai para o legislativo, querendo ou não, você vai ter núcleos, porque você tem gente que... Legislativo é representação, Câmara dos Deputados, 513 deputados. Então lá você tem representações de parte da sociedade. Então você tem desde o ultra-religioso até o ligado a GLB... GT+, lá, né? E vai, né? Você tem gente ligado ao rural, que é a bancada do boi, que fala, a gente ligada à polícia, a bancada da bala. Então, querendo ou não, você tem que ter núcleos e dizer que isso não vai acontecer, vai, porque você é eleito proporcionalmente. Então, é um grupo de pessoas que se une para eleger você. Eu penso que quando você chega no executivo, não, aí não tem jeito. Aí você tem que ser para todo mundo. Você tem que fazer para todo mundo. Você não tem escolha. Você não governa só para aqueles que votaram em você. Você governa para todo mundo. Até porque todo mundo paga imposto. Até porque o dinheiro é de todos. Você foi escolhido para gerenciar durante 4 anos o recurso que é de todos. Não é? Exato. Que é arrecadar de todos. Então você tem que governar para todo mundo. E eu acho, pegando até o seu raciocínio, que tem coisas que são básicas, que me impressionam no Brasil, que interditam um debate. Isso que eu acho muito ruim. Mas tem coisas que são básicas. Educação e saúde é básico. Sim. Da direita à esquerda você precisa de educação e saúde. Né? Sem saúde, quem é da esquerda ou da direita morre. Exato. Né? Não interessa. Né? O cara que tá com dengue, passando mal, você é da direita, meu amigo? Não, direita é pra... É da direita. Esquerda, não existe isso. O cara tá com dengue lá, ele tá querendo, desculpa, ele tá querendo plaqueta no sangue. Exato, ele quer se tratar. Então, querendo ou não, existem coisas que são básicas. Segurança pública. Né? A polícia só vai defender quem é da direita. Porque não existe isso. Então, são coisas básicas que o executivo, que está no executivo, tem que pensar. Agora, por mais que tenha núcleos no legislativo e que é algo normal, penso eu que uma pessoa que chega como deputado federal, estadual ou vereador, não digo nem senador, porque senador ainda é uma classe que deveria ser integral, com mais integridade, por inteiro. Né? Querendo ou não, ele é o representante do Estado, não é nem proporcionalmente. Tanto é que o Amapá, que tem 600 mil habitantes, tem 3 senadores, São Paulo, com 57 milhões, tem 3 senadores. Então é uma representação por Estado, não é proporcional. Agora, deputado federal, por mais que tenha núcleos, o cara que chega lá, ele tem que entender um pouquinho de economia. Sem dúvida. Ele tem que entender um pouquinho de saúde. Ele tem que entender um pouquinho das coisas básicas para fazer discussão. E isso, uma das coisas que quando eu estava lá, eu apresentei um projeto, que eu acho muito, né? 513 deputados, é muita gente. Eu passei 4 anos lá e olha que eu participava de tudo e eu vou falar para você, tem uns 200 lá que eu nem sei quem é.
Se eu encontrar na rua, eu não sei quem é. Talvez então, não ia lá, né? Hã? Talvez não iam lá. Né? Se ia ou não sei. Não fazia diferença. Eu não sei, porque lá são 19 mil pessoas que trabalham diariamente lá. Lá é um formigueiro humano. Literalmente, porque é para baixo. Não sei se vocês já foram na Câmara, é para baixo, é túnel. Então, literalmente é um formigueiro humano, né? Gente do Brasil inteiro, de índio a todo mundo lá, né? Passando por lá e para cá. Então, aí você tem 513 deputados. Eu apresentei um projeto que eu queria reduzir para 351 deputados federais e 2 senadores por estado. Eu precisava de 171 assinaturas para o projeto andar. Evidentemente que eu não tive essas assinaturas. Teve uns 70 e poucos corajosos que assinaram comigo. Né? Por isso que o projeto mandou. Antes que alguém me cobre, foi por isso que o projeto mandou. Eu tinha que ter 172, mais as minhas 172 assinaturas para fazer o projeto andar lá na Câmara. Mas a minha ideia, até o pessoal, você quer economizar. E, de fato, ia economizar. Demais. Né? Mas a minha ideia ainda era para qualificar o debate. Porque se você tem 513 deputados, não tem nem jeito. Aí fica só o líder falando. Não tem nem jeito do cara falar. Exato. É muita gente. E aí o eleitor nem sabe o que ele pensa. Nem sabe o que ele pensa. Não tem história, e isso é uma realidade. O Tiririca já está no 4º mandato. Com todo respeito ao Tiririca. Né, que até matava eu de rir lá na Câmara. Não tem 4 mandatos de deputado federal. Nos 3 anos, eu não sei agora, mas nos 3 anos ele tinha feito um discurso em 3 anos. Então como é que você... E era aquele que ele falou que ia desistir e não desistiu, né? Ele falou que ia desistir, que não quer mais ser candidato, foi lá e depois se candidatou e ganhou a eleição de novo. Então, você tem... Em 4, você não sabe o que ele pensa. Você sabe que ele é o Tiririca, que faz você rir, né? Que mata você de rir nos programas de televisão, etc e tal, mas você não sabe o que o deputado Tiririca pensa de alguma coisa, entende? Então, se você não tem um microfone para todo mundo, como é que a imprensa, como é que vocês vão dizer, poxa, aquele deputado pensa bem? Não, pô, aquele cara não tá na cabeça dele. Às vezes o cara até tem alguma coisa para entregar, né? Pra mas participar. É tanta coisa, ele fala, não, gente. Ou o cara não tem nada, mas como ele manda emenda para a cidadezinha, como ele é bom de conversa, chega lá, pega na mão de todo mundo, beija, né, tira fotos, porque é carismático e tal, ele vai ganhando voto, porque acaba que nós temos uma turma profissional também na política, né? Sim. O cara já sabe como ganhar a eleição. O cara já sabe como ganhar a eleição, ele já sabe o que fazer, o que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, onde gastar o dinheiro, ele sabe como fazer. Só que aí a sociedade em si, como um todo, não conhece ele. Então eu acho que é importante a gente qualificar, sabe? Poxa vida, bom seria que a gente tivesse uns debates de qualidade. Uma das coisas que eu mais gostava lá na Câmara é quando tinha eu presidi uma comissão muito legal lá chamada Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. E fui membro dela. Eu fui membro da CCJ, então como membro da CCJ, eu não podia ser titular da CCJ, eu não podia ser titular dela, então eu tinha que ser suplente. Então, primeiro ano eu fui presidente, depois eu fui 3 anos suplente, mas é a mesma coisa. E era a comissão mais bacana que tinha, por causa do debate era qualificado. Só ia para lá quem entendia de ciência e tecnologia, eu queria entender, e de nichado, comunicação. Né? Um negócio bem... Não, então era um debate, até os deputados eram qualificados, aí você trazia CNPq, eu confesso para vocês que eu achava que eu entendia de ciência. Eu achava. Quando eu presidi lá, agora eu entendo. E você começa a entender, você começa a descobrir, por exemplo, olha a coisa que eu descobri. O Brasil é o 11º país em produção de artigo científico do mundo. Então nós temos cabeça boa aqui que não é pouca. Tanto o ranking ruim aí que a gente assume lá, saber da notícia dessa, eu não sabia. Nós somos o 10º artigo. Só que quando vai para o produto para prateleira, vamos colocar assim, a gente cai lá para a posição quase 100. Então os caras pesquisam, você vai lá para a UFG, para a USP, para, sei lá, Unicamp, os caras estão pesquisando, estão estudando, estão analisando, chegam à conclusão, descobre alguma coisa, demora 10 anos, em 10 anos quebra a patente, alguém lá do... Isso acontece, tá? Porque em 10 anos você quebra a patente. O cara lá da Suíça pega a pesquisa dele e coloca e faz. O cara lá dos Estados Unidos pega a pesquisa dele e coloca. Por que tem tanto moleque, desculpa a expressão, menino, moça que sai da faculdade e já vai direto para os Estados Unidos? A própria faculdade americana pega o cara. A própria faculdade inglesa pega o cara. A francesa pega o cara. Porque o cara é bom. E aqui, como aqui a gente não tem uma série de... E o grande problema aqui é a burocracia, tá? Se você fala assim, poxa, Coca-Cola, né? Coca-Cola podia patrocinar um laboratório lá e tal,
E aí a Coca-Cola fala, tudo bem, mas eu quero a metade da patente, né, do que for descoberto. Eu dou a grana, mas eu quero a metade. Não pode. Você só pode ser dono 10%. Metade é da faculdade, metade é de quem está pesquisando. Então, o cara fala, né? Por que eu vou fazer isso? Lá nos Estados Unidos, não. É o contrário. O cara que está pagando, ele é dono da metade da patente. Aí, até porque é ele que vai fazer o negócio acontecer. Se não tiver a grana dele, você pode ter maior inteligência. Não, e até depois, porque às vezes o cara pode pôr a grana, mas o negócio não virar. Mas se o cara põe a grana e o negócio vira, ele põe muito e muito e muito mais, porque virou, cara. Agora vai. E o tanto de coisa que você descobre dentro do processo. Os desdobramentos. Tanto de coisa. A penicilina foi assim. Se descobriu pesquisando uma coisa, usou para outra. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, que os casados de muito tempo vão gostar. O Viagra. O Viagra, que hoje salva casamento, ele foi uma pesquisa. Não, é sério isso. É uma pesquisa para o coração. Exatamente. Eles estavam querendo usar para o coração e descobriu, né, que ajudava em outra coisa. Exatamente. Então, assim, é um processo que acaba que não tem investimento. Mas olha, não é uma coisa bacana de saber que nós somos 11º em mente, cabeça, em pesquisador? Poxa vida, então a gente vai. Lá era um debate bacana. Mas era só 80 deputados que faziam parte da comissão. De 513 caiu para 80. De 80, metade não ia. Então a gente ia lá uns 35, 40. Aí era debate qualificado, aí ia CNPq para dentro, ia cientista. Cara, tinha dia lá que eu queria ficar lá, porque eu estava aprendendo. Peraí que eu estou aprendendo. E a gente recebeu delegação da Coreia do Sul, delegação do Japão. Então foi muito bacana, foi um momento de aprendizado, né? Então, uma das ideias minhas era qualificar o debate, sabe? Não, agora você imagina o tanto que seria legal se os políticos fossem qualificados no sentido que as empresas nos exigem qualificação para nos contratar, né? Então o Tiririca, vamos usar o exemplo do Tiririca. Tiririca é show, sigo ele, me faz sorrir e tal. Mas ele é um humorista, né? Tem ideias legais, ele consegue ajudar a sociedade, né? Ele vai dar retorno ao nosso investimento. Porque eu vejo assim, né? Nosso imposto a gente está pagando, então a gente quer um retorno. E ganham bem. Ganham super bem, né? As regalias e tudo mais. Imagina se um cara, para entrar na política, ele tivesse que ser qualificado. Não, você tem que ter uma formação acadêmica, você tem que ter uma ideia. Porque a gente coloca o político lá e ele tem que dar um retorno pra gente. Pelo menos falar assim no final, cara, igual você falou aqui, eu levei lá a ideia de reduzir a quantidade de políticos, né, de candidatos, mas não deu certo. Mas claro, o cara vai cortar a teta que eles mamam, né, falando a grosso modo. É verdade. Mas tem que ter, cara, seria muito melhor. Imagina você num debate com um cara que sabe falar a mesma língua, que conversam, que se entendem, que se respeitam, né? Não é aquela cachorrada lá, às vezes você vai ver lá a TV Senado, às vezes alguma coisa você vai assistir, pô, aquela loucura, o cara joga no outro. Pô, né, tá no combate? Combate ou na TV Senado? Então é muito louco. Se pelo menos tivesse qualidade do que tava falando, né? Na gritaria, começa a gritar um com o outro, não tem nem qualidade do que tá falando, né? Não. Pelo menos tivesse a qualidade, falasse alto, mas com qualidade, era outra história. Então seria muito legal, cara. Você vai entrar hoje lá em qualquer empresa lá, não te pedem um currículo? Bom, deixa eu avaliar o Jefferson aqui, deixa eu avaliar o Rinier. Você tem o básico ali, o básico tem que ter o básico, cara. Tem que ter o básico. Eu acredito nisso, eu não sei se eu vou viver para ver isso, porque a gente sabe que a burocracia é muito grande. Mas eu sou positivo e eu acredito que sim. Não, tomara, a gente né? Vamos mudar de ideia. Eu já falei que não, mas quero ver. O Brasil é o segundo maior produtor de grãos do mundo. O Brasil é o maior exportador, produtor e exportador. O Brasil é o maior exportador de... Eu estou passando no tempo demais? Não, o Rinier fica conversando assim, ó. Eu acho que faz barulho no microfone, não é? Não, mas aqui o tempo tá tranquilo. Então, a gente tem que ser esperançoso. O Brasil é o segundo maior produtor de grãos do mundo e maior exportador. O Brasil é o maior exportador de proteína animal do mundo. É o Brasil. O Brasil tem uma terra que é a melhor terra do mundo. O que planta aqui dá. É diferente de em qualquer outro lugar, né, que nós temos. Nós temos o maior lençol freático do mundo. Nós temos a maior reserva de água potável do mundo. Não tem gente que tem tanto peixe como a gente, tanto tipo de peixe como a gente. Nós temos a maior floresta tropical do mundo. Você imagina o que tem de riqueza lá. E quando eu falo de riqueza, estou falando de sustentável, pelo amor de Deus. Eu estou falando, você imagina o tanto de remédio que tem naquela floresta? Poxa vida. Se a gente pesquisar direitinho, o tanto de remédio que nós temos lá. Nós temos uma das maiores reservas de mineral do mundo, Minas Gerais. É aqui em Goiás mesmo e tal. Então, o Brasil tem tudo para dar certo. Nós não temos furacão. Tsunami. Tsunami. Nada. Terremoto.
o que acontece de tragédia natural é culpa do homem aqui no Brasil. Né? Por exemplo, as chuvas e tal, é culpa do homem, é culpa do governo, dos governos, que não fizeram nada no passado e nem fazem nada agora, e também das pessoas que acabam tendo, até por falta de informação, escolhas ruins. Né? Então, não tem isso que tem lá fora, tem nos Estados Unidos, todo ano tem tornado. Todo ano, Japão, todo ano tem terremoto, os caras é acostumado. Né? A gente não tem isso. Então, e a gente tem um povo que gosta de trabalhar, feliz. O brasileiro está sofrendo, está feliz, poxa vida. Então, assim, nós temos tudo para dar certo, tudo para dar certo. O que falta é a gente se organizar. Exatamente. O que falta é a gente se organizar. Então, eu sou muito esperançoso com o Brasil por causa disso, porque a gente tem uma turma bacana, o brasileiro é bom. O que o brasileiro quer, né? O brasileiro quer que o filho dele estude. O brasileiro quer, se passar mal, ter um médico para atender ele. Ele quer assar uma carne com os amigos ou com a família no final de semana. É isso que o brasileiro quer. O brasileiro não pede muita coisa. É o básico, né? o básico. A gente ouve muito por aí assim, mas o brasileiro tá todo mundo perdido. O brasileiro não tem mais jeito não, porque tá no sangue já. Você não acredita muito. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Você já viu o tanto que o brasileiro se vira? Demais. O brasileiro se vira. Dá o jeitinho. Eu não gosto dessa expressão, com toda sinceridade. Já vai ruim, né? Mas ele se vira. Fazer acontecer. Ele dá um jeito de sobressair, né? Se o brasileiro precisar trabalhar, ele dá um jeito. Se ele precisar empreender, ele dá um jeito. E o que é mais legal é a felicidade do brasileiro, né? O brasileiro, ele é feliz. Em meio de tudo, ele continua, não, vambora, a gente dá conta. Ele se une com a família, vambora. Então a gente tem tudo para dar certo. A gente tem todos os recursos naturais para dar certo. Nós temos o melhor povo para dar certo. O que falta é a gente se organizar. Exatamente. O que falta é a gente se organizar. É a linha de frente, tomar rédea. Se organizar, né? Vamos se organizar, poxa vida, né? Tem condição de ser patriota, sabe? Começar a amar mais o Brasil, começar a gostar, a entender mais o Brasil. Isso tudo faz muita diferença, né? Cara, e a gente estava falando de podcast aqui, né? Dessa questão de podcast, que o podcast está em alta, que tem essa leveza no bate-papo. E o que eu consigo identificar no lance do podcast, que eu vejo muito podcast. Eu vejo, eu ouço e, enfim, faz parte do meu dia a dia. Uhum. E eu vejo muito político, porque eu gosto de ver o que o cara tem para falar quando ninguém tá ali. Eu não tô te pressionando para você falar de política, eu não tô te pressionando para você se defender. Eu não vou ficar aqui, ninguém vai ficar aqui falando das coisas estranhas que acontecem. O podcast não acontece isso. Isso é muito legal. Só que aí você vai ver as ideias de fato que o cara tem, o que o cara passou para chegar ali. Cara, é muito legal. E aí eu vejo vários. E aí tem muito cara que você olha e fala, eu sabia que ele era assim. E outros que você fala, cara, esse cara é assim. Te surpreende, né? Te surpreende muito. E não só político, várias outras coisas. Mas é bem legal. Eu acredito muito na mudança do Brasil. Quando eu cheguei vou dar o exemplo da Câmara, porque a Câmara eu fui colega de ex-governador, né, ex-presidente e tal. Então, quando a gente chega na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, quando eu cheguei, né, cru de tudo, eu achava assim, pô, aqui deve ter só gente desonesta. Eu achava mesmo. Né, vou chegar aqui, vou botar minha panca, porque só tem gente desonesta e tal. E a gente vai descobrindo que também é assim. Tem muita gente que é perigosa. Vamos ser sinceros, tem muita gente que eu acho que não deveria estar lá, deveria estar em outro lugar. Tem gente que devia estar na cadeia, e tem gente que não devia estar lá. Não tem preparo, não tem qualificação, e tem bandido também. Ou que já foi, voltou e está agora com um novo discurso, mas né? Não, tem, poxa. Tem vários perfis, né? Enfim, né? Mas tem muita gente boa, gente que pensa o Brasil, gente que estuda o Brasil, gente que quer participar. Então, se a gente conhecesse essas pessoas, né? E eu vou além, colocasse mais gente igual elas lá, porque na verdade é o seguinte, tem uma minoria muito ruidosa na política que faz, né, estraga as coisas, faz porqueira e acaba sujando a classe toda, né? Acaba sujando a classe toda. Então, assim, mas é uma minoria ruidosa que os outros tinham que se unir e dar um jeito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo que aconteceu agora. Tem um senador chamado Davi Alcolumbre, foi presidente do Senado, hoje é presidente da CCJ. Ele segurou uma sabatina de um ministro do STF, do André Mendonça, 4 meses. Ele segurou, não discutiu, não votou. Não, o senador não é obrigado a votar favorável, não. O senador tem que votar segundo a consciência dele e as pessoas colocou lá. Mas ele segurou. E ele segurou, sabe Deus por quê.
ou o diabo também, né? Porque ele segurou. Então ele usou, queria usar, conheço um pouquinho de política, queria usar isso como um instrumento de conversar com o Planalto, de conversar. Você entende o que eu tô falando? Claro. Poxa, o que me dava mais raiva não era nem ele, cara. Vou repetir, esse cara tinha que ser demitido pelos amapenses. Amapaenses que fala, que nasceu em Amapá, tinha que mandar embora. Ele não presta para ser senador, com toda sinceridade. É uma vergonha para o Senado Federal esse cara tá lá. Ponto. Mas o pessoal da Amapá que vai decidir isso. Mas o que me dá mais raiva era os senadores não fazer nada. Ficar nervoso com isso. Poxa, o senador falou, meu amigo, dá licença. Você não pode segurar o Brasil. Um cara estava segurando o judiciário, porque tinha decisões no STF que estava dando empate, e se dá empate você não pode andar para frente, ou é em benefício do réu. Imagina se o cara é um bandidão, dá empate, ele se safa, né? Então estava segurando o STF, estava segurando as turmas do STF, estava segurando o executivo que tinha indicado, e estava segurando o Senado, porque ele não botava para votar, a CCJ não funcionava. A CCJ é o coração do Senado. Porque se ele botasse, tinha primazia o projeto, então ele tinha que botar para a votação a sabatina. Então não tinha nenhum projeto sendo aprovado no Senado andando, porque ele estava querendo conversar com o Planalto. Olha que eu estou usando uma palavrinha bem bacana, vocês estão vendo, né? Conversar com o Planalto. Queria conversar com o Planalto. O Planalto disse que não ia conversar com ele, ele falou, vou segurar. Segurou 4 meses. Mas o que me dava mais raiva, o que eu ficava mais bravo, é que não tinha um senador para xingar o cara. Para bater na mesa, para falar, não, você não pode fazer isso não, você não pode tratar a gente de palhaço. O próprio Rodrigo Pacheco não fazendo nada, que é o presidente do Senado, poxa, peraí, tá fazendo todo mundo de palhaço, todo mundo aqui, e ninguém faz nada, ninguém vira para ele, dá licença. E aí, assim, só para a gente fazer uma correção, teve 2 senadores que entraram na justiça, que foi o Cajuru, daqui de Goiás, e o Alessandro, alguma coisa, que eu esqueci o sobrenome deles. Eles entraram, o STF disse que não podia fazer nada e tal. Então, pelo menos, fez alguma coisa. Peraí, dá licença. Né? Vocês estão... E o Cajuru, deve dar esse exemplo dele, porque eu e ele não se dão bem, mas eu vou dar esse exemplo dele, que é um exemplo positivo. Eu tenho que elogiar essa parada que ele fez. Ele fez, e dizendo assim, eu vou votar contra. E aí, de fato, ele votou contra o André Mendonça. Mas eu vou votar contra. Mas o que ele está fazendo, ele não pode fazer. Então, assim, às vezes faltou, só fazendo essa correção, que o senador Alessandro e o senador Cajuru fizeram alguma coisa, mas fora eles, eu não lembro de um senador, acho que vocês também não, acho que ninguém lembra. Um senador falando assim, para aí, Davi, você tá louco? Você tá querendo fazer todo mundo de palhaço aqui? Né? Desce daí, você tá achando que você é quem? Você é mais um, rapaz, somos 80. Talvez seja isso, é o que você falou, tem pessoas honestas lá, mas eles sabem que lá por trás, debaixo dos panos, esse cara ele tem uma retaguarda forte. Não duvido. Que faz com que ele se blinde e, poxa, eu vou lá, vou bater, vou arrumar uma confusão. Então, talvez ele até tente, vamos unir aqui, vamos lá, 50, 60, para tentar fazer com que esse negócio rode, mas às vezes o pessoal fala, não vamos mexer, não. Mas então não serve para ser senador, né, meu amigo? Com certeza. Vai jogar bola, vai ser padeiro, vai ser, sei lá qualquer o quê. Outra coisa, né? Mas senador não serve, mas aí, outra coisa para fazer, ué. Aí é onde entra essa questão de mudar a política, tirar esses caras de lá e colocarem pessoas que realmente tenham coragem de bater de frente, ou até mesmo tirar esses caras que têm essa velha guarda mesmo, esses caras que estão lá há muito tempo, para não acontecer. Eu acho que o ideal é evitar esse tipo de situação, né? Cortar o mal pela raiz. Não sei se lá é possível, né? Mas deveria, né? Deveria ser possível, pelo menos alguém honesto, dar uma grita, né? Sim. Gritar, chamar todo mundo, chamar vocês, chamar a imprensa, falar, olha, o que tá acontecendo aqui, gente? Alguém tem que fazer alguma coisa, porque aí você reverbera. Mas não, você tá falando um negócio, você falando, eu pensando, né? Tem um cara chamado José Renan de Vasconcelos Calheiros, todo mundo conhece ele, que foi para Brasília em 78 ou 70 alguma coisa, deputado federal, em 94 virou senador e está lá até hoje. Está lá até hoje. E só está lá, gente, senador, isso é até bom para o pessoal que está vendo a gente entender, senador, deputado federal, isso é jabuti em árvore. Você já viu jabuti em árvore? Não tem, né? Não, e se tem... Não sobe. Não, se tem, alguém colocou, subiu, alguém colocou. Então, se é deputado federal, se é senador, alguém elegeu ele. Sim. Se ele está tanto tempo no Senado, é porque o povo de Alagoas está botando ele lá. O filho dele é governador do Alagoas. O povo está botando ele lá, está botando ele lá, está botando ele lá. Não para. Então, ou as pessoas... E o Alagoas é meio particular, né? Porque o Collor é senador por Alagoas, né? O cara que é caçado por corrupção é senador,
O povo do Alagoas, dá um desconto pra gente aí, pelo amor de Deus, irmão. Mas ajuda, né? Ajuda a gente. Mas enfim, então assim, querendo ou não, é jabuti em árvore. Alguém pôs ele lá. Aí vem a consciência de nós, todos, porque todo mundo vai votar para presidente. Você sabe, cara, a coisa mais democrática que existe no mundo é o voto. Com certeza. Do Lehman, que é o homem mais rico do Brasil, a pessoa mais simples, cada um tem um voto. O Lehman é multibilionário, etc. E tal, mas ele tem um voto. Eu também tenho um, você também tem um, você também tem um. Então é a consciência de todo mundo, no dia 2 de outubro esse ano, falar, vou votar direito aqui, vou votar num senador diferente, vou votar num deputado diferente, vou votar num deputado estadual. Você tem governador e presidente. Geralmente a gente dá muita importância para governador e para presidente. A gente precisa começar a dar importância para o legislativo também. Até porque presidente e governador não faz nada se o legislativo não estiver do lado dele ou contra ele, né? Então você precisa começar a levar... Poxa, se você pergunta para o cara quem ele votou para governador, ele lembra. Quem ele votou para presidente, ele lembra. Você pergunta para ele, quem você votou para deputado estadual? Ele não lembra. Exatamente. Quem votou para deputado federal, ele não lembra. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. Eu acho que a gente precisa entender mais sobre política, né? Igual a gente entender o que é o legislativo, né? O que é o judiciário, como que eles se conversam, quem decide o que é o que você acabou de falar. O presidente ele tem uma ideia, mas chega lá e ele é barrado, né? Então eu tenho que começar a pensar desde o início, igual você falou, desde aqui do deputado estadual até lá no presidente. São pessoas que se conversam, né? Tem a mesma linha de raciocínio, vão trabalhar em prol da sociedade, então vamos colocar esses caras. Pegando o gancho do que você falou do voto, vamos usar a única coisa que a gente tem para tentar mudar. A eleição está vindo aqui novamente. Por que a gente vai reeleger uma pessoa que a gente já sabe o histórico dela, né? Por que a gente vai reeleger uma pessoa que está aí e não cumpriu com aquilo que falou? Por que a gente não tenta o novo? Mas tem desconfiança. Não, mas vamos tentar o novo, cara. Se ele não conseguir, a gente troca ele de novo, porque a gente tem esse poder. O raciocínio que você falou de contratar. Você falou de empresa, contrato, gente. Então, se você contrata, querendo ou não, um político é um contratado por 4 anos. Exato. O contrato você assinou com o cara por 4 anos. O Bolsonaro foi contratado por 4 anos para ser presidente. Se você gostou dele como funcionário seu, está na hora das pessoas entenderem que o político é funcionário. Exato. Né? Se você gostou dele como seu funcionário, você redita o contrato por mais 4 anos. Se não, você contrata outra pessoa. Se é para governador, para deputado estadual, deputado federal. Então, é o raciocínio seu. Não deu certo, não gostei desse cara, eu elegi ele, não votou igual ao que eu queria, não fez o que eu queria, sumiu. Isso. Porque tem deputado que é igual a Copa do Mundo, né? 4 anos ele aparece, né? Então, assim, passou, você não gostou, demite ele, velho. Nós temos o poder de demitir as pessoas. Sim, mas eu acho que falta um pouco de conhecimento de nós mesmos para saber como agir nessa situação, né? Eu acho que, não sei, posso estar errado, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que até alguns políticos, eles não querem que a gente ganhe esse conhecimento de entender mais sobre a política, até para questioná-los, né? Porque se a sociedade ela tivesse mais conhecimento sobre a política, eles acompanhariam mais. Né? Não seria aquela pessoa humilde ao ponto de trocar um voto por uma cesta básica, ou por R$50, R$100. Não estou dizendo, não estou julgando aquela pessoa, né? Porque tem aquela questão também da necessidade. Às vezes o cara tem a única oportunidade ali de ganhar aquele dinheiro. Mas se ele tivesse um pouco mais de conhecimento, talvez ele falasse, não, cara, eu não vou ganhar só isso aqui, não. Vamos tentar votar nesse cara que está vindo novo aqui, porque eu acho que o ganho vai ser maior. Mas a gente precisa de conhecimento. Eu vou responder de trás para frente, posso? Sim. O que você falou primeiro, se a pessoa que... Eu entendi o que você quis dizer, pegar uma cesta, pegar um dinheiro e tal, mas a primeira coisa que eu falo para você não precisa se preocupar não, porque ninguém sabe o seu voto. Você vota em quem você quiser. Vota secreto. Mesmo que se tiver uma promessa ou outra, esqueça isso. Mas não faça isso, não troque o seu voto por um dinheiro ou por alguma coisa, porque voto tem consequência. Exato. Voto tem consequência. Mas eu tô precisando dos 50 mil, 4 anos sofrendo na mão do cara. Vale a pena, né? Vale a pena, tá barato demais. Tá barato demais, não faça faz isso. Sentido. Não faz sentido, exatamente, não faça isso. Mas assim, tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, fala assim, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Se você trocar as bolas, se tivesse conhecimento, meu povo não seria destruído. Exato. Então, com conhecimento, né, é lógico que concordo perfeitamente com você. Sim, tem uma turma, direta ou indiretamente, conscientemente ou inconscientemente, que faz de tudo para que as pessoas não tenham o conhecimento,
Porque se tiverem conhecimento, vão escolher melhor. Exato. Se tiverem conhecimento, vão refletir melhor. Quando não tem o conhecimento, vota, é suscetível, né? Vai pela sugestão que é feita. Você está falando isso, mas quantas pessoas votam com o papelzinho cachorro no chão no dia da eleição? Exatamente. Né? O O Santinho, exatamente. Pega lá o papelzinho, poxa, eu vou votar nesse aqui. Por que suja a rua? Por que candidato suja a rua? E só a rua perto do colégio eleitoral? Porque tem muita gente. Fizeram uma pesquisa uma vez que era 10% do eleitorado. Dá resultado. 10%, é muita gente. Vou jogar meu Santinho lá. 10% do eleitorado, que o cara chega lá, tem que votar, ele decidiu o presidente, ele decidiu o governador, o deputado, ele decidiu o prefeito, o vereador, ele pega o papelzinho. Poxa vida, eu repito o que eu falei, voto tem consequência. Voto tem consequência. É 4 anos na mão dos caras, 4 anos. Se você não começar a escolher melhor, e aí eu concordo com você plenamente, falta conhecimento, tem que ter conhecimento. E aí, citando de novo o versículo, né? O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Se tiver conhecimento, não é destruído. Sim. Fábio, além do portal da transparência, a gente que é leigo, assim, eu falo que eu sou leigo porque assim, a política ela é bem complexa e a gente tem que estudar bastante para entender. Mas depois que a gente entende é fantástico, né? Porque aí você começa a montar ali aquele quebra-cabeça e fala, cara, que legal, né? Uhum. Mas além do portal da transparência, tem alguns candidatos que tem o site dele, né? Tem um candidato até que eu vi que ele lançou um aplicativo onde ele coloca lá todas as demandas dele. Você acha que é interessante ter essas ferramentas para que até facilite para os jovens, para essas pessoas que têm mais dificuldade a interpretar um jornal ou uma notícia que seja assim mais complexa, para ele, no momento do voto, ele ter mais poder de decisão, saber o que ele vai fazer? Eu acho que a turma tem que pesquisar. Tem que pesquisar, e a melhor pesquisa que tem é ouvir o cara. Uhum. Porque o Denzel Washington, que hoje recebeu mais uma indicação do Oscar, já vai para a 10ª indicação do Oscar. O cara é bom mesmo, grande pra caramba, ator, né? Um grande ator, né? Ele tem uma frase interessante, ele fala assim, quando você presta atenção na mídia profissional, você fica mal informado. Quando você não presta atenção, você não tem informação, né? Você fica sem informação. É uma frase interessante que ele traz, né? Então, para que você não fique mal informado, fique refém de narrativas, que hoje tem muito isso. Nossa, como tem narrativa hoje. Como tem, poxa vida, tem narrativa pra caramba hoje. E de todos os lados, tá? Não estou falando que é só de um lado, não, de todos os lados. Então, se você quer realmente conhecer, escuta o cara. Escuta o podcast, vê o que o cara fala, o que o cara pensa, escuta, vê entrevista, assiste um debate da Câmara. É chato mesmo, gente, é muito chato, mas vê o que o cara fala, vê o que o cara pensa, né? Presta atenção nele e pergunta. Político que não quer responder pergunta, poxa, arruma outra coisa para fazer, ué. É público, não é isso? Né? Autoridade pública, serviço público, gestão pública, então é público. Então a vida é pública mesmo. Se você não quer ter uma vida pública, não seja político. É simples assim. Vai mexer com outra coisa. Então, pergunte e ouça a resposta dele. Né? Exatamente. Escute o que ele tem para falar. Eu acho que a melhor forma de você descobrir a pessoa, lógico, pesquisando, ver se tem capivara, né? Ver se tem. Né? Puxa o histórico lá, né? Eu acho que hoje, com essa era digital, rede social, você dá uma aproximada na galera. Com toda certeza. Obviamente que quando você se baseia numa pessoa só por rede social, você pode se estrepar. Exato. Por isso que eu acho que o podcast hoje ele é tão legal. Importantíssimo. Ele é tão legal. Você escuta o cara falar. Exatamente. É diferente de eu ir lá e postar uma foto ou um vídeo. Totalmente é igual quando o rapaz é solteiro, olha uma moça bonita no Instagram e quer conversar com ela. É difícil. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? Não é bem aquilo que estava na foto, até porque ter foto tem filtro e tal. Então, na minha opinião, minha sugestão é isso: escuta o cara falar. Exatamente. Né? Isso, até porque você vê quando é decorado ou não, né? Sim, sem dúvida. Você vê quando tá lá com o telepronto, né? Se tem alguém falando alguma coisa no ouvido dele ou quando ele tá falando a verdade. Por isso que é bom na rede social a interação.
Não só vendo a foto, mas perguntar, deputado, o que você acha? Eu vejo lá que você abre muito... Respondo tudo que me pergunta. Eu fico acompanhando. E morro da risada. Ele vai responder, senão vai... E morro de dar risada, às vezes. Às vezes eu não consigo responder tudo porque é muita pergunta. E aí tem o tempo lá, acaba, né? Mas eu tento responder tudo. Por quê? Eu acho que a pessoa que se dispõe ao serviço público, ele tem que estar aberto a responder. E aí você pega as duas vertentes, você pega tanto o serviço público, porque o pessoal pergunta muito para mim, pelo fato de eu ter formação teológica, o pessoal pergunta, desculpa, estou que bato no microfone aqui, o pessoal pergunta muito para mim da Bíblia, eu respondo também, não tem, então, e às vezes tem gente que gosta de fazer piada, quando não é de baixo calão, desrespeitosa, eu entro na brincadeira também, eu não tenho problema com isso. Eu acho que a pessoa, quando ela está se dispondo a servir as pessoas, ela precisa servir as pessoas. E é uma forma que você tem de conhecer. Poxa vida, eu namoro minha esposa há 20 anos. Quando nós começamos a namorar, a gente conversou, ué. E aí, como é que você é? Ela me perguntou, perguntei. Pô, não, deu certo, vai dar liga aqui e tal. É a mesma coisa. Você tem que perguntar para a pessoa, você tem que conversar com a pessoa, saber o que ela pensa, o que ela acha e tal e tal. O serviço público é do mesmo jeito. Política é uma pessoa. Fica a dica aí, Só troca ideia, conversa com o cara. E é fundamental. E outra coisa, a reação dos caras, né? Você vê, né? Poxa vida, né? A gente tem no Brasil, isso aí é uma coisa pra gente preocupar, sabe? A gente tem no Brasil histórico de gente que era de um jeito, aí veio o marqueteiro, arrumou ele bonitinho, embalou e deu, poxa, agora virou paz e amor, né? Então eu vou dar um exemplo, Ciro Gomes, hoje ele está se revelando um paz e amor, né? Já viu? Tá de gracinha, né? Você vai pela história dele, não estou falando se ele é ruim ou bom, não. Não, né? sim. Eu não gosto dele como político, como pessoa eu não conheço, mas eu não gosto dele como político, eu não votaria nele. É um direito meu, como é direito a quem está assistindo falar, eu gosto dele, vou votar nele. Mas o Ciro Gomes, se você perguntar duas coisas para ele que apertava, ele perdia a paciência. Ele gritava com o cara, ele saía da entrevista, xingava o cara e tal e tal. Então, assim, agora tá de embalado, né? Ainda tem igreja, vocês viram? Tá na igreja, pô. O Daciolo levou ele na igreja agora, tá na igreja. Colocou então, o Daciolo. Poxa vida! Pô, ele que falava que pastor era pilantra há uns anos atrás, agora tá na igreja. Não, tomara que tenha mudado mesmo, sei lá. Mas assim, você veja como é que é as coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Você embala o cara e fala, pô, aqui, ó, agora é você. Aí o cara chega todo bonitinho, arrumadinho. É um produto, não é uma verdade, né? Não é verdade. Aí não é verdade. Aí você acaba elegendo o que o americano hoje fez. Elegeu o Joe Biden, que era um produto, né? Porque tinha que ser alguém para ganhar do Trump. Tinha que ganhar então vamos pegar o velhinho, arrumar ele, que tem histórico com democratas e tal, que é equilibrado. Não vou nem para a esquerda demais, nem para ele. E agora eles estão lá frustrados. O John Biden está frustrando da esquerda à direita nos Estados Unidos. Porque fizeram um produto, não era uma verdade. Às vezes tivesse até escolhido um outro candidato, sem ser o Trump, mas mais verdadeiro seria diferente. Exato. Perguntei para ele aqui, né, sobre as redes sociais, para a gente pesquisar os canais, para a gente ficar mais ligado no perfil do cara que está lá se propondo a ser nosso funcionário, né? Igual a gente estava falando. E ele falou que realmente é isso, é a pesquisa em geral. Ouvir o candidato, né, entrar nas redes sociais dele, ver ali no tete-a-tete, não só a foto, né? Porque senão cai no que ele acabou de falar, né? Um produto mascarado, né? Um embrulho bonito. Que tem até negócio de melhorar a foto, né? Photoshop. Hoje em dia tem Photoshop do próprio Instagram. Tem. O cara vai lá e tira lá. Você tá aqui num dia ruim, aquela olheira, você fala, não, deixa eu pegar o Instagram e lá, opa, maravilhoso. É porque antigamente você dá um trabalhão fazer o Photoshop e tal. Hoje em dia você clica no botão e já tá bonito. Tudo certo. Fábio, e pro Jefão aqui que tá querendo ser pai agora que você tá num novo desafio aí, né? Que você falou que tá lá com seus adolescentes, né? Você tá sabendo isso agora? É o Estevão e a Laura, me corrija. Amanda. Estevão e Amanda. E a sua esposa é a Priscila. Priscila é médica, né? Médica, dermatologista, e ela trabalha muito com medicina preventiva, aqui no Brasil não fala esse nome, não, porque eu não sei o nome correto, até ela vai brigar comigo quando ela vai falar assim. Mas lá nos Estados Unidos seria anti-age, é um envelhecimento com saúde. Ela gosta muito, ela estuda muito isso. Você pode ir lá, depois passa depois o contato, nós vamos lá pegar um protetor solar, um Rokutan. Eu tenho pouco cabelo aqui, né? Esse pouco cabelo que eu tenho, se não fosse ela, eu não teria. Não teria, né? Você vê meu avô só tem o bozo aqui, né?
Bozo, não tem mais nada, que é aeroporto de mosquito, literalmente. Não, mas isso aí é fácil de resolver. Eu tô com esse problema também. Com implante. Tem um nome da especialidade, ela é dermatologia. Tem um nome da especialidade que cuida do cabelo. Eu vou é cirúrgico também. Mas eu tô dizendo, o pouquinho que eu tenho é por causa dela. Já que ela vai arrumando a gente. Eu fui uma vez numa dermatologista, aí ela olhou, né? Aí ela falou, olha, seu cabelo nasce. Eu falei, nossa, mas você é esperançosa, né? Não, mas tem o tratamento certo. E aí ela falou, ó, o seu cabelo tem cabelo, só que ele é tão fraco, tão... Fino. Isso, você nem vê. Eu sei bem o que é isso. Exatamente. Então, e aí, realmente, aí eu passei a observar, falei, rapaz, é mesmo. Mas nunca fiz o tratamento. Mas tá é interessante. aí, doutora Priscila e tal. Fazer um merchan dela aqui, tá vendo? Falando em merchan, chegou o lanche. Chegou o lanche, ó. Bora. O lanche, Fábio, hoje é do Flow. Você conhece o Flow? Vou passar a conhecer agora. Aí, ó, natural e feito na hora. Legal, lanche não. Esse é um presente de vocês. Esse é presente? É presente, é? Rapaz, hein? O lanche é esse. Aí sim, Tem até presente. Uai, vamos abrir aqui pra gente dar uma olhada, né? Que chique. Ver o que os caras mandaram aqui, né? Você gosta de boné? Opa! É mesmo? Careca, você conhece careca que não gosta de boné? Aí sim, hein? Legal, né? Demais, hein? Como é que é a campanha de verão? Não, essa não é de verão, não, mas tem a de verão mesmo óculos, pra combinar com o boné. Aí sim, hein? E temos um lanche também. Um lanchinho aqui pra gente... Bezinha, né? Usar, ó. Tampar um pouco da feiura. E fazer um merchanzinho do... Mas é bom que ele trouxe, se o Jefferson quiser trocar do Knicks e botar um outro chapéu, um outro, um boné do Spurs ou cara, do Warriors, é melhor do que o do Knicks. Eu uso boné sempre. Sempre, desde criança mesmo. E eu viciei em boné da NBA? De time, de basquete, de beisebol, de tudo. Cara, eu tenho todos. Legal. É porque eu não sabia que time você gostava. Não, tô zoando. Só vim em sua homenagem. Tô zoando. Todos. Mas falando de futebol, você curte? Demais. Opa! Sou sofredor do Goiás, né? Porque torcedor do Goiás não é torcedor, é sofredor. Sofredor, né? Sofredor do Goiás, esperançoso. Mas esse ano vai, hein? Pois é, torcedor do Goiás é assim. Esse ano vai. Até agora, pra onde, eu não sei, né? Mas vai. O campeonato goiano ainda não se revelou, vamos esperar. Mas eu também eu sou torcedor do Corinthians. Rapaz, então pronto. Pronto aí, tá vendo? Tá vendo? Eu sou meus dois avôs, né? O Fábio, que já faleceu, até meu nome é homenagem a ele, e o Gilberto eram corintianos roxos. São dois paulistas e tal, corintiano roxo. E aí, acho que pulou a geração, meu pai virou santista, mas é santista porque na época do Pelé todo mundo era santista. Todo mundo é santista. Né? Então, aí pulou ele, que santista caiu em mim, que virou corintiano. Aí lá em casa é assim, né? Pode escolher qualquer coisa na vida, menos o time. O time é Corinthians. Já é padrão. Esse dia pra trás, minha filha virou pra mim: pai, se eu torcer pro São Paulo, o que acontece? Eu falei: você perde a sua herança, você sabe? Herança, né? Então, cuidado aí, né? Mas engraçado, né? Falando de time, na época eu sou de 88, então ali 95, 96 jogava Marcelinho, Tupanzinho, Miranda, não sei se na época já chegou. 95 Tupanzinho já tinha parado. Tupanzinho parou? 91, 90. O Tupanzinho foi o que fez o gol no final de 90. Então eu peguei essa época aí, ó, desses caras. E aí, em 95, de fato, Marcelinho foi o cara, né? Até 99, 98, 99, nós fomos campeão mundial e tal. Etc. Por que eu comecei a torcer pro Corinthians? Porque eu vi esses caras jogando, e era um time legal de se ver jogando. E o Marcelinho fazia uns gols de falta lá que eu ficava impressionado. Eu falava, bicho, esse cara é maluco, velho. E aí foi onde eu comecei. Gol do Santos, em cima do Santos que ele fez, deu aquela chaleira aí. Ele ganhou até uma placa do Pelé, né? Nem jeito. Se eu não me engano, o goleiro era o Edinho, filho do Pelé. Então ficou mais feio ainda. Que é isso? O Pelé falou: vou ter que dar uma placa pra esse cara, velho. Era o Edinho, né? Pois é. Cara, foi fantástico. Aí, na época, eu torci pra um monte. Eu falei: não, agora eu vou selecionar. Esse aqui é o Corinthians. E aí, o Corinthians é paixão. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vê o torcedor do Corinthians, ele é diferenciado demais. Não, diferenciado que eu digo assim, na paixão do time. É isso mesmo. O Corinthians cai pra segunda divisão. Cai pra segunda divisão. E que surgiu aquele que tem um bando de louco. Que o Corinthians tá na segunda divisão. Que time é assim, gente? Não para. Tem o grito lá. Tanto que nós temos um colega, o Raoni, ele é corintiano também, né? Tem Raoni, um abraço pra você aí. Quando nós fomos lá na Neoquímica Arena,
pela primeira vez lá pra conhecer, cara, aí a Maísa tava conosco, minha noiva, né? Quando eu e o Raoni chegou, a gente ficou parado assim, nós passamos na parte tem uma parte de alimentação lá que parece um shopping, é uma loucura o negócio. Conheço. Conhece, né? Muito bom. Na hora que nós chegamos na parte da cadeira, assim, que a gente viu, aí você começa, aí na época tinha o Jades, o Ralph, o cara lá, o Jades. Ó, a Maísa falou, cara, vocês estão dois bobão, vocês estão parecendo menino, o olho de vocês está brilhando, eu nunca tinha visto vocês assim. Então realmente é um negócio muito louco, e a gente arrepia, né? O time tá perdendo, mas é cara, incrível muito isso. doido. Mas torcedor do Corinthians é assim. É doido. Por exemplo, você tem, com todo respeito aos flamenguistas, viu, gente? Tô respeitando, pelo amor de Deus. Tá? Mas, por exemplo, você tem torcedor do Flamengo, metade é assim, metade dos que falam que é torcedor do Flamengo não é assim. É verdade. Não é assim. Ele é torcedor, mas não é assim. O torcedor do Corinthians, você não conhece um torcedor do Corinthians que não seja assim, que não para assistir um jogo do Corinthians. Exatamente. Ele para assistir o jogo do Corinthians, né? Então eu tenho esse defeito de qualidade de ser torcedor do Corinthians também, né? Uma vez eu fui assistir um jogo Vamos comer. Foi assistir um jogo do Palmeiras lá no Allianz Parque. Fantástico a estrutura do estádio dele. Não sei se você já teve a oportunidade de ir. Não, do Allianz Parque, não. No meio da cidade, do lado do shopping. Quem mora ali é uma loucura dia de jogo, né? E aí, assim, com todo respeito aos palmeirenses, né? A estrutura do nosso estádio é fantástica. É mais novo, né? É um estádio mais novo, né? Mas o campo muito legal. E aí, o que eu quero falar da torcida? Era Libertadores. O Ramires, nessa época, jogava no Palmeiras. Cara, a torcida do Palmeiras, na hora que ele pegava na bola, queria matar ele. Porque ele errava um domínio, às vezes ele ia fazer um lançamento. Cara, eu ficava impressionado. Nada do Corinthians o cara erra, os caras, não para, sempre tem um grito. Então, a diferença da paixão. Por mais que a gente tá perdendo, os caras incentivam. E outras torcidas, não, tô falando do Palmeiras porque eu tive a oportunidade de ver. Os caras pregam a pedra. Os caras querem pegar e bater. Então, acho que essa é a diferença. Né, assim, tanto ruim ou tanto mal, nós estamos lá. É claro que a gente dá uma alfinetada, né? Posso falar, né, gente? Claro, ué. O podcast é pra falar. É pra falar, ué. Você sabe uma torcida que parece um pouco? Eu não sei se é igual, mas é a torcida do Vila Nova aqui do Goiás. Nossa, do Vila Nova é apaixonada. Eles são apaixonados. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, e olha que eu sou amigo de gente lá. Com toda sinceridade, o Vila Nova não merece a torcida que tem. Tô sendo sincero. Porque agora no Campeonato Goiano está até melhor, mas não monta um time que representa essa paixão, né? Essa vontade. Né? E fica a cobrança, acho que o torcedor do Vila Nova vai até gostar do que eu estou falando, mas fica a cobrança de montar um time que agrade o torcedor. Tanto que você vê que todo o movimento que a direção do Vila faz, todo o movimento que eles fazem para melhorar uma coisa, para arrumar isso aqui, dá certo. Você já observou isso? Tudo os torcedores do Vila abraçam. Ajudam, né? Tudo. Entram. Tem que reformar o estádio, os caras vão pra lá e vai. O meu cunhado, ele é um cara, assim, super, super controlado. Assim, ele é um cara controlado. Então, assim, pra ele gastar alguma coisa é porque realmente ele tem que gostar daquilo, né? Tô comendo isso aqui porque eu gosto do flow. A alimentação saudável me faz bem. Ele é sócio torcedor do Vila Nova. A minha irmã fica louca, fala, Lúcio, não faz sentido você dar dinheiro pra esse time. Nós sofremos com isso. Meu cunhado é igualzinho, minha irmã fica com raiva, igualzinho. Cara, ele é mal de apaixonado. cunhado você Vila Nova, não ser, é? né? Camisa original, os meninos tudo lá. Vilão, Tigrão, cadê o Tigrão do papai? Os meninos, Vila! Perdendo 3-0, Vila! Pois é isso. Fica a cobrança aí pros torcedores do Vila Nova gostar de mim, né? Fica a cobrança. Monte o time que a sua torcida merece, pelo amor de Deus. Já tá passando da hora de dar mais alegria. Né? Poxa vida. E o Goiás também não esquece da gente. Também, não esquece não, gente. Monta um timinho bacana aí, pra gente não cair na Arla, ajuda nós aí dessa vez. Vamos lá, vamos ganhar um negócio esse ano aí. O Dragão tá bem, né? Hã? O Dragão tá bem, né? Uai, dentro Campeonato Goiano não, né? O Campeonato Goiano até agora só o Vila Nova também. Mas o brasileiro parece que aprendeu como jogar a Série A. Né? Eu achei que foi legal. Mas é porque a turma lá, eles pensam no futebol, né? Eles não pensam em ganhar dinheiro com o futebol. Tem uma diferença. Né? Você vê lá, eu esqueço o nome do presidente lá, mas ele pensa, parece que ele monta o time para jogar, né? Adilson Batista, né? Adson Batista, obrigado. Ele parece que ele monta o time para jogar. Né? Falta isso, às vezes, nos nossos outros dois times da capital, né? Montar um time para ganhar, para jogar, né? Enfim, não para ganhar dinheiro com uma venda de um jogador e tal. Exato. O Goiás é o mais fácil. Fábio, vamos experimentar aí, ó. Ok, o que nós temos? Ó, hoje nós temos aqui, fica à vontade. Cara, crepe. É um crepe saudável, ele é feito com... Tem de presunto. Esse aqui é carne seca com queijo. Esse não sei.
Mas fica à vontade. Pode, olha. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui o que eles mandaram pra gente Isso aqui é o quê? Tomate e frango. Tomate e frango. Tem uma Coca-Colazinha aí, tem uma água. Eu vou na água aqui, mas vou comer o crepe. Pode, então, né? Vamos lá, ué. Vamos lá. Vive a cores. Né? Nossa Senhora. Bom, viu? Bom. Bom. Aprovado? Aprovado. Pessoal do Flow aí. Pessoal de casa vai gostar. Arrasando. Vou até colar uma informação aqui. Os caras estão estourados. Esse tanto de negócio aqui não dá para falar sem ler, não. A Flow, ela já está em 18 estados com 45 lojas. Aqui em Goiânia, a gente tem a loja do Parque Vaca Brava, na Rua 9, e no estande da CMO, na T63. A proposta da Flow é trazer uma alimentação saudável e servir de uma maneira prática. Então, eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar alguma das unidades da Flow, mas assim, tem um cardápio bem diversificado, sempre saudável e com um custo-benefício acessível. Não, agora eu vou sim. Ainda mais minha mulher, que ama coisa saudável, comida saudável. Com toda certeza eu levarei ela lá. E com certeza ela vai gostar. Isso aí. Ô, Fábio, e o seu programa? Bombando? Tá lá. A gente tá... Eu sempre tive programa de televisão. Aliás, sempre vírgula, né? Desde 2005, de forma ininterrupta. Eu tive vários tipos, né? E de um tempo para cá eu entrei no jornalismo de cabeça. E nesses últimos praticamente 2 anos tem sido um programa que é 1 hora de programa, das 11 ao meio-dia, ao vivo, TV aberta para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal, tem transmissora lá também. E aí entra a internet, parabólica Brasil inteiro, etc. E meia hora de notícia e comentário, e aí o programa, qual é o propósito do programa? Eu vou comentar o que eu achar que eu devo comentar. O dia que mandarem eu falar alguma coisa que eu não quiser, eu saio. Quero comentar o que eu gosto de comentar. Se não gostar, também pode me tirar também, né? Ninguém é obrigado, né? E meia hora de entrevista, né? Então o programa é dividido em 2 partes. A primeira dá a notícia que está acontecendo, notícia factual mesmo, que está acontecendo no dia, e aí eu comento a notícia do dia, sem nenhum preparo, a gente não prepara antes, porque a gente quer a matéria fresca, né? Se eu pegar a matéria do outro dia, não vai estar fresca, o pessoal já vai ter lido na internet, já vai ter ouvido, já vai ter, enfim, não tem diferença. Então dá, e a outra parte é a entrevista, aí sim, tem um planejamento. Então nisso a gente já entrevistou o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, a gente já entrevistou os ex-presidentes Temer e FHC, ministro de Estado que você imaginar já passou por lá, senador, deputado, aí artista, legal, né? Para mim a entrevista, esse dia para trás perguntar bem, qual foi a entrevista que você ficou com nervosismo, né? Se foi de presidente. Eu falei, presidente não, porque o Bolsonaro foi colega meu, deputado, fui deputado com ele. Então, assim, com política eu me dou bem. Mas nenhuma você ficou com frio na barriga? Eu falei, rapaz, e é porque eu gosto de basquete. Eu gosto de basquete. Então, quando eu entrevistei o Oscar Schmidt, deu até um friozinho na barriga. Tô sendo sincero. Então, quando a gente entrevistei ele, então, assim, passou muita gente bacana no programa, né? Hoje mesmo, né, é o Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do STF lá, né? Então, eu agora já tenho 2 ministros do STF, o Marco Aurélio e o André Mendonça, já passaram por lá. Então, assim, é um programa que tá bacana, né? Eu acho que tá muito bacana, muita participação em torno de Brasília, muita gente dando opinião, falando. E o mais legal é o seguinte, tudo que mandam para mim eu leio. Eu deixo o WhatsApp, não tem como ser áudio nem ligação, que eu não vou parar para ouvir, não tem jeito. Então, o texto que a pessoa manda eu leio. Então, eu brinco, né? Eu só não leio palavrão. Então, de vez em quando, eu escrevo palavrão, eu pulo o palavrão, falo, né? Pipipi, e continuo lendo. Mas tudo que manda para mim lá, eu leio. E eu acho que é isso que está trazendo um pouquinho de verdade, né? Porque, querendo ou não, tem entrevista. Você vê, esse ano a gente teve que entrevistar muito médico, muito profissional da saúde. E eu fiz um negócio que muita gente não fez. O Brasil todo. Eu botei os dois lados para falar. Então tinha gente lá que falava que hidroxicloroquina não prestava e tinha gente que falava que prestava. Né? E eu acho que é isso que tinha que ter sido feito, com toda sinceridade. Claro.
que eu entendo de ciência é isso, você pôr os dois sentados numa mesa e vão chegar no denominador comum. Sim. Né? E, infelizmente, fizeram isso muito na pandemia, interditaram o debate completamente. Então, eu tinha lá gente que defende ivermectina e gente que fala que tinha que dar paracetamol e mandar o cara para casa. Mas todo mundo participou do programa, todo mundo deu entrevista e deu opinião. Né? E é isso, eu acho que o programa foi legal por isso. Teve muita gente da direita, até porque, por incrível que pareça, eu vi isso, esses dias para trás eu vi o Pânico falando isso lá, do Jovem Pan. Se fosse o pessoal da direita participa, o pessoal da esquerda às vezes não quer participar. Verdade. Né? Não quer dar entrevista, não quer conversar e tal. E é verdade. Então, às vezes a pessoa fala, você pega muita gente da direita, mas eles querem falar, eles querem participar. O pessoal da esquerda não quer. Já vira para você ser negacionista, seu ista, né? Põe um bocado de ista no meio aí, e aí não quer conversar com você. Né? E é difícil. Mas participou gente da esquerda, gente da direita, a Adriana Costa participou, Kim Kataguiri já participou. Enfim, porque se for lembrar de todo mundo, porque todo dia tem uma pessoa diferente. Segunda a sexta. Segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O canal, aqui em Goiânia é canal 5. No interior eu não lembro, com toda sinceridade. Mas é um programa que tá nas ondas da rádio também. Então é um programa muito legal que está dando essa abertura de conversa, de debate, e trazendo essa turma para conversar. Essa turma de fora, que muitas vezes não vem para um jornalismo goiano conversar, né? Não vem para um jornalismo goiano. Então, às vezes a pessoa... Tem gente que me pergunta, por que você não entrevista o Lula? Eu não gosto de conversar com o ex-presidiário, mas tudo bem. Não tem problema com isso. Lá, não tem problema. Mas eu acho que ele não quer ir. Né? Eu nunca quis. Agora, eu tenho um sonho. Eu quero entrevistar a Dilma. Já mandei recado. Eu acho que ia ser uma entrevista muito engraçada. Fala com você. Você participou do impeachment, né? Lógico, eu votei e fui da comissão do impeachment. Fui da comissão do impeachment. É por isso. Eu não sei se ela vai querer. Você não devia ter falado isso. Ela quase ia, agora ela não vai. Você sabe que ela não sabe? Então, eu quero. Eu quero. Mas eu acho que seria. Fala que não seria uma entrevista engraçada. Demais. Entrevista engraçada. Não perderia por nada. Agora, com toda sinceridade, já que nós estamos aqui bem abertos, vocês me deram liberdade, eu agradeço por isso. Eu não tenho o mínimo interesse em dar espaço para o Lula, com toda sinceridade. Não tenho o mínimo interesse. Não acho que ele teve a vez dele e estragou. Sim. E jogou fora. Você viu que ele foi no podcast, pessoal, né? Recentemente. Ele tá indo em podcast. Ele foi no Podpah. Ele foi no Podpah. Podpah. Eu não vi. Mas ele tá dando uma... Você quer alguém melhor... Foi um show de stand-up. Pois é, mas você quer alguém melhor que empacotado do que o Lula? Ele se empacota. Exatamente. Ele tá tentando falar com a meninada agora que quando ele foi presidente, ele deixou de ser presidente há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás. Então, quando ele foi presidente, essa menina era criança. Tinha 12. Hoje os caras têm 24. Exatamente. Os caras conseguem. Exatamente. Então, o cara que vai votar a primeira vez, tinha 16, 17 anos, tinha quantos anos? Há 12 anos. Tinha 4, 5 anos de idade. Então, ele não sabe nada. Ele não sabe o que é mensalão, ele não sabe o que é petrolão, ele não sabe o que é escândalo do Postale, da Petrobras. Ele não sabe nada disso. E aí vai, né? Ele sabe nada disso. Aí ele tá vendo a pandemia, tá assustado com a pandemia. E eu comia carne. Pô, gente, vai comer a carne. Mas o cara, quando eu escuto essa frase, bom, eu já comecei a falar, né? Quando eu escuto essa frase, assim, o cara fala isso, eu fico pensando assim, eu comendo um churrasco, vocês lá comigo, comendo um churrasco, né? E o cara entrando da nossa casa, roubando a televisão, roubando o som. E a gente, não, mas você não vai fazer nada não, Fábio? Vocês viram para mim, Fábio? Você vai fazer, não, tô comendo carne. Tô comendo uma carninha aqui. Tô comendo a carninha. Aí o cara tá saltando lá, levando as coisas. Poxa, mas isso é perigoso, né? Esse empacotar que estão fazendo, então ele vai lá e fala bonito. Então eu não tenho a menor vontade de entrevistar ele, acho que também ele não quer falar comigo também, então nisso também. Quando eu falo de entrevistar a Dilma, é o que eu acho que seria legal. Ela falar sobre estocar o vento, ela falar sobre os cálculos matemáticos, as metas, dobrar a meta. Assim, eu acho que ia ser uma entrevista muito... Se vocês trazerem ela aqui, ia ser muito bacana. Seria legal, não seria? Eu vou sugerir, nós vamos trazer ela aqui e vamos sugerir ela para trabalhar com ele lá naquela parte dos políticos cientistas, entendeu? Ela vai dar muita ideia legal lá. Vai ser muito vai elevar o nível lá do negócio, você vai ver. Inclusive para ela explicar como é que seria esse negócio de estocar o vento, né? Que acho que seria algo... Fenomenal. No mundo todo, né? O que me fez votar nela foi essa veia empreendedora dela. E falando desses caras grandes, o que você está achando do governo do Bolsonaro? Olha, todo governo, para a gente ser justo,
na época da pandemia, você tem que analisar que todo o programa que ele montou, e aí vai de governador a prefeito, todo o programa que ele montou foi por água abaixo. Sim. Todo programa que ele montou, então, ele teve que voltar toda a verba dele para combate à pandemia e tal e tal. Então, você tem que fazer essa análise. Né? Para se você, com Caiado, com qualquer um, você tem que ser justo fazendo essa análise. O governo do Bolsonaro, se você... É porque você tem muito narrativa contra ele. Muita narrativa. Então eu aprendi uma coisa, Fábio, aprendi uma coisa, a valorizar muito mais as atitudes do que as narrativas, muito mais as atitudes do que a fala. Né? Então, ele é contra a vacina. Pô, ele comprou 300 milhões de vacinas, como é que ele é contra a vacina? 70% da população está vacinada, como é que ele é contra a vacina? Ah, porque ele fala, ele xinga jornalista. Ah, outro, ele é contra a liberdade de imprensa. Por quê? Porque ele xingou a jornalista. Tá, mas ele nunca mandou prender ou perseguir uma jornalista. Ele é mal educado. Foi mal educado, foi grosso com a jornalista. Mas quem mandou o jornalista do New York Times, Larry, alguma coisa, não me foge a memória, embora, porque escreveu que ele bebia demais, foi o Lula. O Lula que mandou o cara do New York Times embora, porque ele escreveu uma matéria dizendo que o Lula bebia demais, que é algo que todo brasileiro sabe. Né? Não é novidade para ninguém aqui no Brasil. Público e notório. E às vezes até visível, né? Então, todo mundo sabe. Então, quem perseguiu, na verdade, foi ele. Na prática, o que ele fez? Xingou a jornalista. Mal educado, grosso, né? Eu não faria isso porque minha mãe me educou. Desnecessário. Mas ele não fez mais nada que perseguisse. Então, você vai... O que mais? Hoje, né? Hoje ele está lá levando a água da transposição do Rio São Francisco. Que era uma ideia que começou no Lula, gastou-se bilhões, o Lula inaugurou. A Dilma inaugurou. É uma coisa ridícula que às vezes tem aqui no Brasil. O Temer inaugurou. E a água que é bom chegou para ninguém. Nada, né? Chegou para ninguém. Agora a água chegou lá no Rio Grande do Norte. Da Bahia para o Rio Grande do Norte. Então você começa a ver essas coisas. Poxa, peraí, dá licença. Né? O Tarcísio, que ministro fantástico esse cara. Né? Esse dia para trás eu conversando com uma turma do Pará, que eles são lá do sul do Pará, Marabá, Conceição do Araguaia, etc e tal. Vocês vão votar em quem? Não, aqui é todo mundo é Bolsonaro. Eles são tudo, enfim, trabalho de dirigir, né? Caminhoneiros. São tudo caminhoneiros. São tudo Bolsonaro. Por que vocês são tudo Bolsonaro? Não, porque uma estrada que eu demorava 5 horas para fazer, estou fazendo em uma. E o Pará, que é maior do que a França, que é aquele território todo. Que, por exemplo, por que tem tanta gente de Marabá aqui em Goiânia? Não sei se você já percebeu, de Conceição do Araguaia estudando, indo no médico. Porque é mais perto Marabá de Goiânia e mais fácil do que de Belém. Tamanho que é o Pará. Tamanho que é aquele estado do Pará. Então, assim, você vai vendo essas coisas. Poxa, caiu a criminalidade no Brasil em quase 20%. E por que isso aconteceu? Porque nunca se teve tanta apreensão de drogas como está tendo esse governo. Nunca se teve tanta operação contra tráfico de droga, O Brasil era o maior interposto de droga do mundo. O maior interposto do mundo. Nós temos um território, uma fronteira aqui de quilômetros, né, de milhares de quilômetros, que nós fazemos fronteira com os maiores fabricantes, os maiores produtores de coca, de tudo, né, de coca principalmente. Então nós estamos fronteira com o Equador, Colômbia, Venezuela, Paraguai, enfim. E o Brasil é o maior interposto, porque passa para cá, vai para os portos e sobe para a Europa. É o caminho mais fácil para você ir para a Europa. Né? Aqui é o maior interposto. Fechou-se isso. E Goiás é uma rota, viu? Porque sai do Mato Grosso, passa por Goiás para ir para São Paulo, para ir para o Porto de Santos. Fechou isso. Começou a fazer apreensão. Você pode pesquisar aí. Quem está me vendo, pesquisa. Apreensão de cocaína recorde de pressão de cocaína. Então, você diminui, porque 70% dos crimes tem a ver com tráfico de drogas. 70% da violência tem a ver com tráfico de drogas. É científico isso. 70% de morte, assassinato, de roubo, tem a ver com tráfico de drogas. Se você combate o tráfico de drogas, você vai diminuir isso aí. Então, nunca se teve tanto como está tendo agora. Né? Enfim, como é que eu não vou reconhecer esse governo? Porque ele é grosso. Meu amigo, desculpa, eu não estou elegendo um pastor, eu não estou elegendo um padre, eu não estou elegendo um amigo, eu estou elegendo um presidente. Né? E outra coisa, falar besteira que teve de presidente. A Dilma falava tudo certo, né, gente? Tudo correto. Besteira, né? O Lula, então, nem se fala. Poxa vida, pelo amor de Deus. Os que falavam bonito, não sei se foi tão bacana assim pro Brasil, né? Então, olha, meu amigo, dá licença. Então, quando você vai pro fato,
para o fato que está acontecendo, é diferente da narrativa. E eu não estou falando a narrativa dele, não. Estou falando a narrativa que se constrói em nome dele, para ele e tal. Ele chuta a grama, crime ambiental do Bolsonaro, né? Então, peraí, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, querendo ou não, quando você vai para o fato mesmo, você vê que o governo é bom. É um governo bom. Escândalo de corrupção. Eu acho até perigoso quando ele fala uma afirmação: no meu governo não tem escândalo de corrupção, tal. Porque o Brasil é imenso. Você tem lá o Ministério da Educação com sei lá quantos mil funcionários, Ministério da Saúde com sei lá quantos mil funcionários, não sei quantas mil obras acontecendo. Então, ter corrupção, infelizmente, quando tem gente, pode ter. Pode ter. O que ele devia falar é o seguinte: se tiver, eu vou botar na cadeia. Se tiver, eu vou combater e tal. Eu acho que, mas você não tem um grande escândalo que chega nele. A questão dele ter, não sei se foi ele que acabou com a Lava Jato. O que você acha em relação a isso? Olha, é óbvio que houve uma desconstrução de toda a Operação Lava Jato. Porque vinha bem, né? Nem da operação, do lavajatismo, né? Daquele combate. Poxa vida, vamos ser sinceros. Quando veio a Lava Jato, pelo menos eu, tá? Na minha ingenuidade, como diz o Ariel Suassuna, né? No meu pessimismo esperançoso que eu tinha, né? Quando veio a Lava Jato, eu achei que o Brasil ia mudar. Você tinha bilionários sendo presos, Marcelo Odebrecht, poxa vida. Você tinha político Lula, Eduardo Cunha. Vamos jogar todo mundo? Lula, Eduardo Cunha, que é dois partidos diferentes. Eduardo Azeredo, PSTB, tudo sendo preso. Poxa vida, tem uma coisa bacana acontecendo. Palocci, que é réu confesso. Para mim é o mais impressionante. Ele é réu confesso, vai ter tudo que foi contra ele anulado. Tá, e aí veio preso. E aí, quem que foi que acabou com isso mesmo? Foi uma decisão da Suprema Corte. Com essa decisão da Suprema Corte, vamos entrar no mérito, eu acho ela extremamente equivocada, errada e absurda, até porque você tem uma confirmação do judiciário em todas as esferas. Quando chega lá, você tinha o Teori Zavascki, que foi aquele que morreu no acidente de avião, que confirmava todos os atos do Moro na época, do TRF1 na época e tal, e depois o próprio Edson Fachin, que assumiu a Lava Jato, da mesma forma, confirmando tudo e tal. Aí de uma hora para outra eles mudam de ideia. Não, a partir de hoje o Moro é suspeito. E perto da eleição, a partir de hoje o Moro é suspeito. Então tudo que o Moro decidiu está anulado. Ninguém é inocente, ninguém foi inocentado não, meu irmão. Tanto é que o processo foi a escala zero. Foi para Brasília, começou do nada, começou do zero. Aí o Lula já tem 75 anos, então já cai, a prescrição cai pela metade. Então, o que acontece? Qual que é a regra? Você vai contratar um bom advogado. Qual é a regra do bom advogado? Ele olha assim, meu cliente é inocente, então eu vou pegar pela inocência dele e vou ganhar a causa. Se ele é culpado, como é que eu ganho a causa? Eu vou procurar as brechas. Que aí eu anulo o processo. É a mesma coisa. Então, quando você vai... É o que eu estou falando. A narrativa é que ele se juntou com o Centrão, que se juntou com não sei mais quem, que se juntou... Puf, acabou com tudo. A prática foi uma decisão do STF. Foram duas decisões, para ser exato, da Suprema Corte, que anulou tudo. Agora estão anulando as condenações do Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro. Aqui, você lembra que o Temer foi preso e tal? Aquela decisão toda foi anulada. Não, só falta o Sérgio Cabral. Não, mas a gente tá rindo, mas só falta o Sérgio. O único que está preso é o Sérgio Cabral. O único que está preso. O resto tá tudo solto. Tá tudo solto e é candidato. Que é o pior, né? Vai ser, e com chance reais de ganhar a eleição, de virar deputado federal, de virar presidente. Então, assim, me perdoa. Aqui, eu tenho uma frase que eu falo no programa, e isso a gente precisa mudar no Brasil. Precisa unir e mudar. Não sei, juntar a força, comunicação, política, religioso, gente do bem, estudante. A gente tem que juntar e mudar isso aí. Tem que mudar. Aqui, o poste faz xixi no cachorro. É o inverso. Aqui é o inverso das coisas. A gente tem que mudar isso. Não tem como, não dá para continuar. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o Sérgio Moro, que eu não reputo ser um bom político, não acho que ele é um bom político, mas como juiz ele era impecável. Não é político. Exatamente. Como juiz, eu ouvi uma frase interessante hoje. Como político, ele é um excelente juiz. Excepcional juiz. Então, assim, como juiz ele era impecável,
Mas daqui a pouco ele vai ser preso, porque agora já tem até processo contra ele. É um já. absurdo. Né? Então, assim, quem condenou, quem foi atrás, quem investigou, Agora tá aqui sendo... tá enrolado. E o cara que é... Gente, 6 bilhões de reais voltou do nada, assim, surgiu do nada, porque 6 bilhões entraram no cofre público. A Suíça devolveu mais de 2 bilhões de reais. A Suíça fez isso porque ama o Brasil? Não, Faria isso? jamais. Jamais. Só um cara chamado Barusco, que era gerente, terceiro nível da Petrobras, devolveu 100 milhões de reais. Tem 6 bilhões de reais de volta. Poxa, vamos falar que não aconteceu, que não teve, não teve, nítido, não teve muito nada, nítido. não teve nada, até o pedalinho tinha um nome. E vão dizer para mim que não, isso aí tudo é invenção. Então, se for invenção, é uma ilusão coletiva que aconteceu. Uma ilusão coletiva que aconteceu. E não é verdade. Ninguém é bobo. Todo mundo que assiste televisão, todo mundo que vê alguma coisa, sabe que algo aconteceu, que algo precisa mudar. Então, eu repito, eu vou bater nessa tecla. Eu acho que nós temos que juntar força, todo mundo. Cristão, ateu, judeu, jornalista, estudante, sei lá o quê, professor, classes, né? todo mundo que pensa no Brasil é do bem, pô, nós temos que mudar pelo menos isso. A justiça tem que funcionar. A justiça tem que funcionar. Quem agiu errado tem que ir para a cadeia. Quem agiu errado tem que ser penalizado. Poxa vida, pô, agora, gente, eu fico pensando, né? Como é que a gente explica por alguém que não conhece o Brasil que um cara sai da cadeia por corrupção? Não, Nelson Mandela. Nelson Mandela foi para a cadeia porque lutava contra a segregação racial. Aí botaram ele na cadeia, ele saiu da cadeia e foi para a presidência. Não é o Nelson Mandela, foi por corrupção. Que o aliado dele mais próximo, o segundo mais próximo, que era o Palocci, disse que é verdade. Contou fatos, contou relatos, contou histórias, contou tudo. Não é o Odebrecht que inventou para se safar, foi o Palocci, companheirão deles, ministro da Fazenda do primeiro governo dele, que falou. Que foi disso, não, aconteceu isso, isso, isso e isso. É verdade, aconteceu desse jeitinho aqui. E aí agora ele sai e vira presidente de novo. Como é que você explica isso para outra pessoa? Para alguém de fora? Para o ET que chegar aqui no Brasil? Como é que você conta a história de uma coisa dessa? Quem entrou no lugar do Palocci foi o Guido Mantega? Depois o Palocci saiu, foi ainda foi no governo do Lula. Do Lula ainda. Deve ter sido, porque o Guido Mantega que mais tempo ficou no Ministério da Economia. Ele tá preso também? Não, o Guido Mantega não. Não, né? Mas agora ninguém tá preso também. Agora O Guido Mantega teve uma prisão decretada para ele, mas depois o próprio Sérgio Moro voltou atrás, porque a mulher dele estava em tratamento de câncer, um tratamento mais delicado, né? E aí até ele próprio, quando decretou, ficou sabendo disso, recuou na decisão. Né? Eu não acho que tem que ter essas prisões preventivas toda hora e tal, a não ser que seja para investigar e depois solta. Porque tinha que ter a condenação. E o cara condenado tinha que cumprir a pena. Depois que ele cumpriu a pena dele, ele está livre, já que no Brasil a lei diz que ninguém tem pena eterna. Até que tem alguns crimes que deveria ter, com toda sinceridade. Sim, claro. Com toda sinceridade. Mas aqui no Brasil não existe isso. O cara pagou a sua pena, ele volta a viver em sociedade. Mas enquanto ele não tiver, paga. Ah, Fábio, se for amigo seu, não, eu mando uma maçã para ele, eu mando uma laranja, eu mando uma bíblia, né? Mas vai pra cadeia, não tem conversa, velho. Não tem conversa. Tem que ter exceções, né, Fábio? Exatamente. Não é porque é meu filho que eu vou passar o pano. A lei é para todos, a sociedade tem que entender. Quando a gente começar a entender isso, por isso que a Lava Jato fez tão bem. Porque até então, prisão era para pobre. Colarinho branco, então, nem se fala. Não importa. Que dia que você imaginava? Eu pego o Marcelo Odebrecht como exemplo, mas tem vários empreiteiros. Mas o Marcelo Odebrecht é bilionário. Não é bilionário. E você falou do Eike Batista, que já foi o oitavo homem mais rico do mundo. Até então eram pessoas intocáveis, né? Intocáveis, literalmente. Aí você vai pro Lula, pro Eduardo Cunha, pro N deputados, N senadores. Teve um senador preso, né? Teve um senador. Até o Temer lá prender ele por algumas horas, né? O Temer foi preso de um dia para outro. Na rua, né? Pegou ele lá, criou toda aquela situação. Então, você tem toda essa... Que agora tá tudo anulado, tá? Não, agora anulou tudo. Anulou tudo, não tem prova, não tem nada. Mas, enfim, eu tô colocando assim, a gente olhava isso, pelo menos, repito, talvez era uma ingenuidade minha, puxa, agora o Brasil mudou. Mas eu acho que todo mundo tinha isso, Fábio. E a gente via que, cara, agora vai. Diferente, agora vai mudar.
né? E aí, de repente, plau, o negócio acaba. Em 4, 5 anos, não, muda tudo. Muda tudo. Livrou todo mundo. Inocentou, não, repito, ninguém foi inocentado. Se você duvida, olhe. Não acredite em mim mesmo, não. Pesquise. Ninguém foi inocentado. Foi anulado a condenação. Acabou tudo. Ele zerou o processo. Mas aí, mas você vê a estratégia que estava por trás, né? Prescreveu, ficou mais velho. Até condenar, já foi presidente, já deixou de ser presidente. Então, assim, do jeito que a justiça nossa é célere, né? Lógico que eu estou sendo irônico. Bom, vamos olhar então, vamos avaliar, né? Não vamos trocar o nosso voto por qualquer coisa, afinal de contas são 4 anos, né? É um assunto muito sério, né? Acabou que a gente aprofundou mais aqui, pela toda a sua experiência, né? Eu acho que seria até melhor a gente ter falado mais sobre Deus, né? Sobre ajudas, né? Com certeza. Sobre as ajudas que o seu pai vem fazendo, né? Lá desde o início do projeto que você nos trouxe as informações, mas é um assunto delicado e complexo que a gente tem que falar, né? Então, por isso que a gente trouxe ele mesmo, a gente cutucou você aí para você falar, para você dar essa opinião para a gente. É um ano eleitoral, então a gente tem que ter essa noção, a gente tem que buscar mais informação e saber com quem a gente está falando, igual você falou, olhar nos olhos do candidato, né? Escutar ele, realmente esse cara fala a verdade, né? Faz sentido o que ele fala, né? Eu penso como ele. Então, quero te seguir, quero saber qual é o seu projeto, com quem esse cara anda, igual a gente falou lá a questão do deputado estadual iniciado, igual você falou, eu não lembro que eu votei no deputado estadual, lembro do governador e do presidente, né? Uhum. Então, vou prestar atenção se o meu deputado estadual, ele conversa com esse cara lá de cima, para a gente tentar ter uma linha de raciocínio diferente e colher resultados melhores, né? Falando nisso em seguir em rede social, hoje, por exemplo, se a gente quiser te achar na rede social, você tem rede social? Sim, você está presente nelas? Como que a gente te acha? No Instagram é o que eu mais participo, é o que eu mais mexo, né? Precisava até mexer no Facebook, mas o que eu mais participo no Instagram é Fábio Souza Oficial. E o Fábio YouTube, Souza Oficial. da mesmo jeito, Fábio Souza Oficial. S com S, Fábio Souza com S, não é com Z. Não é com Z, Fábio Souza com S. Oficial, você me acha no Instagram, poxa, me segue lá. Vamos interagir, vamos conversar, vamos trocar ideia. E também no YouTube você tem lá os vídeos, os programas meus ficam lá, as entrevistas, ficam tudo lá, as falas, de vez em quando eu desço o porrete lá e quiser assistir, enfim. E se não concordar, fala também. Gente, com respeito, eu participo de todos os debates. Com respeito é fácil. Com respeito é fácil. Se vir com palavrão para mim, irmão, segue o teu rumo. Agora, se vir com respeito, você tá, Fábio, eu não concordo com você. Por que você não concorda? Vamos embora, a gente conversa, compra um lanche no Flow. No Flow aí, né? Embora, meu irmão. Vamos conversar até vamos bater papo. Vamos bater papo. Eu não tenho problema com isso. Muito pelo contrário. E eu até acho que a gente constrói uma sociedade melhor assim. Você falou, com respeito, a gente conversa, a gente chega lá. Tem que ter democracia, né? E viva a democracia. Viva a democracia. Cara, e assim, política... Parece que fica pesado, é estranho isso. Não, mas tá legal, porque a gente tá falando de uma maneira mais limpa. A gente tá sendo até polido. Não, mas é porque a gente começa a lembrar dessas coisas e você vai revoltando, angustiado. Eu tava segurando pra não falar uns nomes ali, mas ele trouxe. Então já falou, vamos falar, né? Muito louco. Mas assim, a gente tá vivendo há 2 anos um processo que eu acho que ninguém que tá aqui nessa sala pensou que ia viver isso. Eu confesso que essa pandemia mundial, essa loucura que tá, né, que foi, hoje está um pouco mais brando, mas que foi tudo isso, mexeu muito com as pessoas. Eu sou um cara que conhece muita gente, o Rininha também conhece uma galera aí, e o que eu mais venho acompanhando são pessoas com problemas psicológicos, emocionais, aquela coisa toda, e eu participo de um grupo aí de oração, que a gente tem vários, se não estiver enganado, assim, são 13, 14 projetos direcionados para a sociedade. Então, você tem desde de uma galera que leva comida para as pessoas, até os caras que vão no hospital, legal. Até, enfim, são vários projetos. Cesta básica, porque eu acho que as pessoas elas estão carentes disso. Mas assim, você como pastor, né, como eu te falei, eu te acompanho, eu vejo as coisas que você fala, as coisas que você prega e tudo mais. Queria que você deixasse uma mensagem assim, para esse pessoal, sabe? Dessa angústia que a gente está vivendo, desse peso que a gente está vivendo de verdade, né? Que tá só... Cara, levou tanta gente embora, né? Tanta gente próxima e tudo mais.
Eu queria que você deixasse essa mensagem aí para o pessoal que assiste a gente, para a gente tentar seguir mais leve, com uma mensagem bacana. Ó, 100 anos, um pouco mais de 100 anos depois, o mundo passa de novo por uma pandemia como essa. Então, quer dizer que ninguém que está vivo hoje, praticamente, vivenciou a pandemia anterior e está vendo isso agora. E, de fato, traz uma aflição, porque começou a gente se trancando dentro de casa, falando que a gente não podia abraçar nossos avós, nossos pais. Se alguém ficasse doente, se trancava dentro do quarto, né? E o cara se trancava, né? Eu, por exemplo, eu fiquei gripado, graças a Deus eu não tive Covid, mas eu fiquei gripado, achei que era Covid, me tranquei no quarto, porque meus filhos não podiam nem, né? Aí se eu espirrar, aliás, faz 2 anos que a gente espirra, todo mundo olha torto para você, né? Diferenciado, e com razão, porque você liga a televisão, tantas mortes, tanto sofrimento, tanto isso, tanto aquilo outro. Você colocou uma coisa que é verdade, todo mundo tem alguém que perdeu, todo mundo conhece alguém que perdeu, um parente, um amigo, essa tragédia toda que foi essa Covid-19, essa pandemia e tal. Como é que a gente encara isso, né? Como é que a gente enfrenta isso? Querendo ou não, nós temos uma vida inteira pela frente. Quem sobreviveu, e graças a Deus sobreviveu, tem uma vida inteira pela frente. Né? Nós vencemos essa parada, nós estamos vencendo, não venceu completamente, nós estamos vencendo. Daqui a um tempo nós vamos falar, nós vencemos essa parada. Então nós temos que construir agora o que vem depois, o pós isso aí, né? E não vai ser um pós fácil, porque você, como você falou, tem doenças emocionais gigantescas, pessoas que não tinham, acabaram desenvolvendo, tem as consequências da própria Covid, em pessoas que, graças a Deus, foram saradas, mas vão trazer alguma coisa disso aí. Você tem a defasagem escolar, você tem uma N problema, problema econômico, economia, né, lojas fechando, empresas, sonhos desfazendo, enfim. Eu penso, e é a palavra que eu tenho para quem está, tem aquele filme que até acho feio pra caramba, achei ruim pra caramba, mas olha para cima, não olha para cima. Não olhe para cima. Eu vou dizer o contrário, olhe para cima. Não para ver o meteoro vindo, mas para olhar, se voltar para Deus. Ele é a única fonte de esperança verdadeira. Ele é um caminho, a única verdade. Eu não estou falando de religião, não. Tá? Não é papo religioso em hipótese alguma, não. Eu estou dizendo, olhe para Deus. Se volte para Deus. Seus pensamentos para Deus. Deus, se você estuda a Bíblia, você percebe que Deus é diferente o tempo dele. Eu até brinco que a teoria da relatividade do tempo do Einstein encaixa em Deus. Porque para Deus o passado, o presente e o futuro que nós temos é a mesma coisa. Ele vê o passado, o presente e o futuro nosso. Então ele sabe qual é o nosso futuro. Por mais que as nossas escolhas e as nossas atitudes que levam e geram esse futuro, ele sabe qual é. É dentro da sua presciência, da sua... Então, ele é a pessoa mais interessada na nossa felicidade, na nossa realização e em nós darmos certo na vida. Então, se voltemos para ele. E ao se voltar para ele se volta para a gente. A exceção de 2 milagres na vida de Jesus, a exceção de 2 milagres, os demais milagres aconteceram porque a pessoa foi até Jesus. A pessoa que tomou a iniciativa de ir até Jesus. E Jesus fez o milagre, Jesus fez aquilo que precisa. Então, querendo ou não, nós temos que nos voltar a ele e ele se volta para nós. Então, fica a dica, né? A gente não entende. Eu perdi um amigo muito precioso meu, que deixou criança. Você vai entender, se for pensar, a gente buga, né? Buga. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que encarar a vida. Como é que é a melhor forma de encarar a vida? Olha para cima, confia nele. E aquela musiquinha, né, de Inário que você falou, segura na mão de Deus e vai. Essa acho que é a mensagem que é o que vai. Lógico, né? Tá com problema emocional, procura ajuda. Olhar para Deus também é procurar ajuda. Procura ajuda. Tem profissionais na área, procura assim, desenvolver boas amizades nisso. Se voltar para Deus tem a ver com isso também. Né? Eu brinco, né? Deus cura tanto instantaneamente como através do médico. Né? Os 2 jeitos é milagre. Deus cura emocionalmente instantaneamente, como através de um psiquiatra, de um psicólogo. Então, procurar ajuda faz parte. Segura na mão de Deus e vai. Então, ao contrário do slogan do filme, né? Do título do filme, olhe para cima, mas olhe para Deus.
Bacana, fantástico. Fábio, obrigado pela sua participação, viu? A gente agradece aí por você ter doado esse tempo para falar conosco aqui. A gente agradece todo o pessoal que está nos assistindo aí. Ele já deixou aí as redes sociais disponíveis para quem quiser ter mais informações, conhecer um pouco mais sobre o Fábio Souza Pessoa, só acessar lá o Instagram ou o YouTube e a gente vai continuar aqui tocando as nossas entrevistas. Aguarde que semana que vem tem um novo participante aqui para conversar com a gente sobre muita coisa legal. Vai ser, gente. Valeu, um abraço. Até mais!